foi, Vitão? Aconteceu alguma coisa? Putz, cara, tô precisando comprar um iPhone 16 Pro Max. Caraca, podia comprar um MacBook também, né? Nossa, já que eu comprei o Mac, quero comprar o mouse também. Magic Mouse? Isso agora só faltava um AirPods. Tá vendo? Com essa mesma facilidade que esses produtos chegaram até a mim, pode chegar aí nas suas mãos. Me manda um direct agora que eu tenho uma oferta super especial pra você. Vem pra Baru. Fala aí, meu povo lindo da internet, bando de fofoqueiros do meu coração. Sejam todos bem-vindos ao podcast Sem Filtro e desde já vai deixando o seu like. E como diz a minha filha Valentina, por favorzinho, se inscreva nesse canal. Eu estava com saudade, não rolou live na segunda-feira, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, mas nós estamos aqui ao vivo na sexta-feira. É o primeiro podcast de dezembro, Kiko? Não, né? Semana passada nós fizemos e foi dezembro também, né? Eu tô achando que eu tô no dia 6, eu tô maluco já nessa sexta-feira. Sexta-feira 13, meu irmão. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Porque nós não temos, nós somos místicos nesse sentido de ficar falando, sexta-feira 13, não chuta o gato preto. Não chuta gato nenhum, tá? Que gato preto A galera tem essa parada aí, mas não tem nada a ver. Sexta-feira 13, sua linda, e eu estou aqui para fazer, né, para tentar intermediar esse debate. Sai se verter, Kiko. Sai se verter. Vou tentar intermediar, tá? Esse não é nenhum debate, tá? São dois pontos de vista. Eu recebo aqui um cristão, um pastor e um ateu. Eu vou começar por esse que vos fala que é o ateu, que já saiu falando mais que a língua. Meu amigo, senhoras e senhores, eu tenho muito prazer, cara, porque Marco Chileno, uma salva de palmas. Meu amigo, tem liberdade comigo. Parabéns, Chileno. Muito obrigado por você ter vindo no podcast. Eu que agradeço. Mais uma vez, né? Mais uma vez. A quarta vez já. Cara, da última vez uma amiga minha ria, que ela falava, cara, vocês chamavam um outro de imbecil. Ela falou, eu ria tanto. Porque a gente é tão amigo já há mais de 15 anos já de amizade, né, cara? Caramba. E eu falo assim, realmente eu concordo que não vai ter assim, um debate, né? Porque eu falo, às vezes o pessoal... Eu sou ateu, sou professor de filosofia, formado em teologia e tal, mas eu falo que eu sou um ateu não praticante, né? Eu falo, gente, se o pessoal me convida achando que eu vou ficar polemizando, vocês estão convidando o ateu errado. Porque eu sou o cara que, eu falo que eu sou um ateu que acredita em Deus, que defende que você tem o direito de acreditar no que te faz bem. Se você é uma pessoa melhor, se acreditar em Deus, se acreditar numa religião te faz uma pessoa melhor, eu acredito no amor, né? Então, que tipo de idiota eu seria de tirar isso de você? Mesmo, isso que eu não posso, né? Mas mesmo que eu pudesse provar categoricamente que Deus não existe, se Deus te faz bem, eu não faria isso. Né? Eu quero mais que você, né? Eu tiro por esse imbecil que você que apresenta aqui, que eu conhecia antes de se converter. E agora é um cara muito melhor. Então, tipo assim, quero mais que ele continue, né? Um pai melhor, um marido melhor, um amigo mais ou menos. Mas... Eu amo você, Chileno. Obrigado pelo convite mais uma vez e obrigado ao pastor aí por se dispor a estar com a gente batendo esse papo. O Chileno, ele já deu umas referências dele aqui, tá? Além de escritor, ele tá com um livro novo, inclusive, tá? Tem um best-seller aí, o Deus da Filosofia. Já tá me dando isso aqui, Chileno, muito obrigado. Escreveu, olha só, ele escreveu com os filhos dele, cara, que sensacional. Olha o desenho atrás aqui, ó, não dá pra dar, depois o que vai dar um close aí, porque o mais velho, ele ajudou o Chileno a escrever o livro. De 11 anos. De 11 anos, que é o Gabriel. O Gabriel. E o Gustavo ficou a par dos desenhos. Exatamente. Então tem os desenhos do Gabriel aqui, ó. Olha isso. Dois artistas, jiu-jiteiros, né? Tem vários vídeos viralizados na internet. Fala um pouco desse livro daqui. Você vai falar daqui a pouco, Chileno, sobre esse livro, mas muito obrigado, tá? Bom, apresenta o pastor. Eu vou apresentar o pastor, mas deixa eu só falar que, além de escritor, o Chileno, ele é teólogo também, ele é professor de filosofia, tá aí desbravando. Então, cara, a gente fala professor de filosofia, um cara de 40 anos. Você imagina só quando ele tiver seus 65, 70 anos,
Cara, vai ser um grande pensador do Brasil, é isso que a gente espera, porque tá faltando pensadores no Brasil, né? Tá faltando pensador. A gente tem aqui o Leandro Carnal, que é um grande pensador, a gente tem o... Foi meu professor, hein? O Carnal foi seu professor? Na pós foi. Que legal, cara. O Clóvis foi meu professor, o Pondé foi meu professor. Pondé. Só o Cortella que eu não tive o prazer de estudar. E o Cortella... Não consegui estudar. Não consegui estudar com ele, mas gosto muito. Então, tá vendo? Tem esses nomes, o Pondé é um grande nome, o Clóvis também é um grande nome. E a gente tem grandes nomes no Brasil, mas a gente fica imaginando você com um pouco mais de maturidade, porque você, 40 anos, tá escrevendo, tá falando sobre a filosofia, né, cara? E você é o ateu mais cristão que eu conheço. Já ouvi falar ele, já ouvi falar ele. Sabe, o Caio Castro foi o primeiro a me falar isso. É mesmo? Mas eu tenho mais moral que o Caio Castro. Eu não sou mais bonito, mas tenho mais moral. E do meu lado aqui, do meu lado esquerdo, tá ele, cara, que veio lá de Balneário Camboriú para fazer esse debate, esse contraponto aqui no meu podcast. Eu agradeço muito o pastor Cristian, uma salva de palmas. O pastor que é um apologeta de Jesus, é um apologeta da Bíblia, um estudioso da Bíblia. Muito obrigado, pastor. Obrigado, Nobre. Obrigado por estar aqui, privilégio. Nobre chileno, Deus abençoe grandemente você. Vamos estar aqui e estamos aqui, né? Minha formação é em teologia também, fiz até o mestrado em teologia e tinha uma licenciatura em filosofia. Já tá no campo da filosofia aí também, cara. Tudo em casa, então. Tudo em casa. Depois eu queria falar sobre o estoicismo, que a gente gosta muito, Kiko, da filosofia estoica, mas não é o nosso tempo aqui, tá? Bom, senhoras e senhores, sigam nas redes sociais. Você que está chegando na nossa live aqui, por favor, se inscreva no canal, se vocês não são inscritos. O Instagram de cada um dos nossos convidados vai aparecer aí na tela para você, então... Já apareceu? O Kiko tá esperto pra caramba, cara. Então vamos lá, cara. Como é que a gente vai começar aqui? Eu vou começar com o chileno, pastor, tá? Porque ele demora mais pra responder. Essa é a real. Antes de mais nada, então, deixa eu dar meus 2 livros de presente pro pastor. Muito obrigado. O Deus da Filosofia, que inclusive o pastor já ouviu, né? O audiobook. Já li. Já leu. E o Mitologia Grega pelo Olhar das Crianças. Agradeço. Os meus 2 filhos são atípicos, né? Meu filho mais velho ele tem espectro autista, suporte 1. Ele tem TOC, tem TDAH e é superdotado. E o mais novo ele tem TDAH e superdotado também. Então a ideia desse livro é mostrar que as crianças não só podem, como devem ser estimuladas a produzir conhecimento, a serem pessoas funcionais. Porque eu vejo muito, principalmente na clínica que eu levo eles para fazer as terapias, né? Tem 2 tipos de pais. Aqueles que criam uma bolha em volta do filho e superprotegem, e o filho acaba sendo disfuncional, não consegue fazer nada na vida. Enquanto a gente é novo, né? 30, 40, 50, 60 anos, a gente cuida. Agora a gente começa a ficar com 70, 80. Quantos casos você vê que o pai e a mãe começam a falar assim, nossa, quem que vai cuidar do meu filho? Exatamente. E às vezes a culpa é do próprio pai e da própria mãe, que super protegeu o filho e não ensinou a ser funcional. Então a ideia minha e da minha esposa, né? Nossa, é exatamente fazer com que nossos filhos sejam funcionais. Então eles estudam, eles escrevem, eles fazem futebol, fazem jiu-jitsu, eles cozinham. Às vezes eu acordo, a cozinha tá em casa, eu falo, limpa antes que sua mãe acorda. Né? Mas assim... E são bonito, hein? Obrigado. Puxar na minha mulher, A ideia desse livro... E aí, como eu já tinha escrito 2 outros livros, quando meu filho de 10 anos, o Gabriel, fez 10 anos... Falei, filho, o que você quer de presente? Ele falou, pai, quero escrever um livro com você. Olha aí. E aí eu achei o máximo, né? Com certeza. E aí foi super divertido escrever esse livro. Com certeza. Né? E aí os desenhos do Gustavo, eu queria exatamente que fossem desenhos infantis, assim como realmente foram. Foi um projeto em família, assim, um deleite. Fico imaginando, você imagina eles já pais, avós, né? Falando, olha, esse livro eu escrevi com meu pai. Eu acho que isso não tem... Sim. Eu costumo dizer até que eu agradeço muito a minha criação cristã, porque meu pai, ele tinha esse costume de juntar a gente 2 vezes por semana para estudar a Bíblia. Então era o nosso momento em família, né? Então eu falo assim, outro dia eu fiz uma live num canal que chamava Ateus Ativistas do Brasil. E os caras falavam assim, o que você tem para dizer contra a sua criação religiosa? Eu falei, nada. Eu vou falar, né, contra a minha criação religiosa. Eu adorava. Primeiro que eu adorava ler a Bíblia, até hoje eu leio. Segundo que era o nosso momento em família. Terceiro que meu pai me ensinou a estudar. Aprendi a ler em casa com 5 anos, eu queria ler a Bíblia. Até hoje eu estudo. Se eu sou professor, se eu tenho tudo, é graças à minha criação religiosa. Então, assim, não tenho nada a reclamar. E esse livro me lembrou muito, me remeteu à minha memória afetiva, sabe? De quando eu juntava com meu pai para estudar, para ler e tal. Então, a gente, para produzir esse livro, a gente estudava junto, eu mandava vídeo para meus filhos assistirem, a gente escrevia, ele ia falando. Então, foi muito legal. Espero que
Com certeza. Legal, Chileno. Eu já vi a história do Remidas aqui. Remidas que tinha um cabelo gigantesco. E ele foi num barbeiro uma certa vez e pediu pro barbeiro cortar o cabelo dele. E o barbeiro cortando o cabelo dele, percebeu que ele tinha uma orelha de abano, né? É a história do buraco? É a história do buraco? Que o barbeiro foi jurado de morte pelo Rei Midas, que se ele contasse... Na verdade, era orelha de burros, porque foi um castigo do deus Apolo. Porque o Rei Midas, ele fazia parte da corte de Dionísio, que era o deus do vinho, né? E aí o Dionísio, ele tinha uma flauta chamada flauta seringe. E era um som gutural, assim, encantador e tal. Só que chegou uma hora que ele desafiou o deus Apolo para uma competição de música. E o deus Apolo, ele era o deus da perfeição e da música. E ele tocava lira, era aquele, né, doido, bonitão e tal, deus da música. E aí todos os jurados, todos deram o campeão, o deus Apolo. E o Rei Midas, como ele era amiguinho do Dionísio, ele deu pro Dionísio. Aí o Apolo ficou pé da vida e falou, então beleza. E aí fez ele ficar com orelhas de burro, então ele deixava o cabelo comprido. Cada orelha de burro, não era de abano. E aí quando o barbeiro foi cortar, ele viu e ele falou, se você contar pra alguém eu te mato. E aí o barbeiro ficou desesperado, cavou um buraco e gritou, Rei Midas tem orelhas de burro, Rei Midas... e tapou o buraco. Quando chegou na primavera, diz a mitologia, as sementes brotaram e saiu o eco, e aí gritaram pelo reino inteiro, Rei Midas tem orelha de burro, Rei Midas tem orelha de burro. Essa história eu acho que eu escutei, eu tinha uns 10 anos de idade, cara. Legal pra eles contar. Mas vamos começar o nosso podcast aqui, lógico, né, cara, tentando explicar a criação de um jeito filosófico, Chileno, por favor, e depois a gente pede uma explicação embasada na teologia do pastor Christian. Então, na verdade, a filosofia, ela nasce para contrapor a mitologia. Certo. Né? E aí, vou falar da filosofia grega, tá? Que é a oficial ocidental, porque eu conheço alguma coisa, mas não conheço muito, então eu só falo do que eu sei de filosofia. Existiam as suas mitologias oriental, tinha hindu, tinha do sumério, já tinha muito antes, inclusive, da filosofia grega, mas como a oficial ocidental é a filosofia grega, existia a teogonia. A teogonia é a criação do universo, dos deuses, né? E era uma questão de fé, porque não tinha prova nenhuma. Então, no princípio, era o caos, dizia a mitologia grega. E aí surge Gaia, surge Eros, né, que é o amor, surge Nix, que é a deusa da noite. Não é que eles foram criados, eles surgiram. Né? Já para os estoicos, então existem várias linhas de pensamento entre os gregos. Para os estoicos, o universo sempre existiu. Então, a filosofia em si, quem é considerado o primeiro filósofo é um cara chamado Tales, da cidade de Mileto, do ano 600 e pouco, 650 a.C., porque ele foi o primeiro a sistematizar a origem da vida sem usar a fé, sem usar a mitologia. Então ele chamava, os gregos diziam que existia uma essência que estava presente em tudo que era vivo, que eles chamavam de archê. E Tales, ele foi o primeiro a dizer que essa essência é água, porque ele percebeu que tudo que era vivo, quando morria, se liquefazia. Né? Então ele dizia que é a água. Depois vão vir outros que vão dizer que é o fogo, outros que vão dizer que é o áperon, que era uma substância que você não sabia o que era. Áperon. Depois outros vão dizer que eram mais de um elemento, né? E aí depois Platão vai dizer que ele vai surgir com a sua dualidade, né? O Parmênides vai dizer que o archê era uma coisa que ele não sabia o que era, mas tinha que ser eterno, indivisível e imóvel. E aí vai vir Heráclito e vai dizer exatamente o contrário, vai dizer que era fluxo, né? Que a vida era tudo movimento, que tudo, nada é, dizia Heráclito, né? Tudo está vindo a ser. Então o dia não é dia, o dia está vindo a ser noite, a noite não é noite. Então, e aí a primeira grande questão da filosofia, né, lógica, era essa: qual é o princípio da vida? Quem está certo, Parmênides ou Heráclito? E aí vários pensadores vão tentar responder, e o primeiro a dar uma resposta assim que foi considerada satisfatória foi Platão, que ele diz que existiam, na verdade, os dois estavam certos, porque o ser humano ele era dualista, assim como o universo é dualista. Existia
o mundo das ideias, que era um mundo perfeito, eterno e atemporal, né? E onde vivia a alma antes da gente nascer, e quando a gente morria a alma voltava, e o mundo sensível, que é o mundo que a gente vivia, que é temporal, que é imperfeito e que é mutável. E aí ele diz que existiam duas essências, então estava certo tanto, o que eles erraram é falar que o Arshir era uma coisa só, na verdade eram duas. E aí nasce o dualismo, que vai dar um embasamento teórico, não que não existisse antes, mas vai dar um embasamento teórico para todas as religiões daí em diante, né? Tanto que Nietzsche chamava o cristianismo de platonismo para as massas, porque se você pegar o mundo das ideias, que era perfeito, imutável, eterno, e mudar por céu, é a mesma coisa do céu do cristianismo, né? Porque qual que é a vida verdadeira para o cristianismo? Não é aqui, eterna. não é aqui, é a vida pós-morte, onde a sua alma vai estar no mundo eterno, imutável e perfeito. Por isso que Nietzsche chamava, e aí vai vir depois Santo Agostinho, vai cristianizar Platão, né? Vai pegar e vai falar, Platão ele chegou até as portas do céu, ele só esqueceu de falar que era Deus que estava comandando. Mas como Platão viveu quase 400 anos antes de Cristo, a gente não pode dizer que Platão era cristão. Né? Mais para frente, lá no ano de 1200 e pouco, aí São Tomás de Aquino ele vai cristianizar Aristóteles, que era um aluno de Platão. Mas a ideia era essa, a ideia do dualismo platônico é a mesma ideia do dualismo do cristianismo. Perfeito, mas só para resumir, você como ateu, o que você acredita? Você acredita nessa ideia? Não, eu sou um materialista, eu acredito que a gente só tem essa vida. Então para mim, acabou, morreu. A hora que eu penso assim, eu penso na minha vida, no meu corpo e assim, eu vou falar a mente, tá? Porque a gente não sabe se existe uma alma que sobrevive ou não, tal. O que comanda a gente hoje nem a ciência sabe. Se você perguntar para a ciência o que é a consciência, o que mantém a gente vivo, a gente não sabe, né? Eu penso que é como um computador. O software é a nossa consciência e o corpo é o hardware. Nenhum dos dois funciona sem o outro. Entende? Mas na questão da criação, como ateu, você acredita nessa teoria filosófica de Platão? Cara, não. Na verdade, eu acredito que a vida ela é uma constância no universo. Já a vida inteligente é outra questão. Eu acho que o universo é tão gigantesco, né? Hoje a gente já sabe, pelos telescópios que existem e tal, pelo menos 1 trilhão de galáxias, cada um contendo de 50 a 400 bilhões de estrelas, com 3 trilhões de planetas, a média de cada galáxia, né? Então você imagina 1 trilhão de galáxias. Então a nossa galáxia hoje no universo é menos que uma bactéria no nosso corpo. Então, logicamente, aí é um raciocínio lógico meu, né? O que eu penso, e pelo amor de Darwin, não estou dizendo que é a verdade, é uma dedução lógica. Eu acredito que a vida é uma constante no universo. Agora, vida inteligente, vida que viaja para outros planetas, aí é outra questão. Não, vamos falar da criação que a gente conhece aqui. Então você acredita que aqui, na criação o homem surgiu do nada, o universo surgiu do nada? Não é do nada. Eu acho que a vida ela faz parte da natureza. Ela é um processo que se repete inúmeras vezes, tanto que a gente já passou por 5 extinções em massas na história do planeta Terra. Né? E cada vez a vida se desenvolveu de uma maneira diferente. Então eu acredito na teoria da evolução, né, que explica a origem das espécies, não explica a origem da vida. Né? As pessoas confundem às vezes. Né? Então você pega o livro de Charles Darwin, lançado em 1900, A Origem das Espécies, ele apresenta inúmeras provas fósseis, né? 20 anos de trabalho de fósseis e tal, de adaptação ao meio, que na verdade, embora esteja no livro de Darwin, não foi Darwin que falou. O primeiro a falar foi Empédocles, 490 a.C., a dizer essa frase, né, o mais adaptado só que sobrevive ao meio. Então o que Darwin provou no livro Origem das Espécies é que o mais adaptado sobrevive ao meio. Ponto. Foi o que ele provou. Que essa parte da teoria da evolução é um fato. Isso é um fato científico, tanto que, né, mesmo na Inquisição da Igreja, eles tiveram mais para frente que não a Inquisição, porque Darwin é de 1900, mas a Igreja mais para frente teve que aceitar como verídico, porque é um fato. Agora, elo perdido, origem do universo, Big Bang, tudo isso são teorias que talvez a gente um dia consiga provar que seja verdade, talvez não. Aí vai depender muito, né, da tecnologia de como possível. vai avançar a tecnologia. Exato. Né? Pastor, a pergunta é a mesma. Ele filosofou aqui sobre a questão
sobre a questão do início, sobre a questão da criação. E depois eu perguntei sobre como ele acredita que tudo surgiu. E a pergunta é a mesma para o senhor. Para mim é mais fácil responder, né? É algo mais tranquilo, né? Porque biblicamente, cientificamente falando, nós já temos algumas evidências aí, para umas direções para onde apontar. Então, eu sigo a Bíblia, que Deus criou os céus e a terra no início. Deus havia a eternidade apenas, e Deus resolveu criar a terra, o universo, e ele criou por vontade própria e resolveu criar a humanidade, colocar a humanidade aqui por liberdade dele, soberanamente. E é isso. E as leis científicas, a ciência que está estabelecida aí, apontam que o universo teve um início. O universo não é eterno, ele teve um início. A lei da termodinâmica, a teoria da relatividade de Einstein, a lei da entropia, que mais? A radiação cósmica de fundo, tudo isso aponta que há um início no universo. E alguns ateus falam, né? Mas se o universo existiu, ele não é eterno, e ele aplica o raciocínio da causa para Deus, né? Da onde é que veio Deus, né? Então, Deus não tem origem, ele é a origem de tudo. E a gente afirma que tudo que passou a existir tem uma causa. Deus não passou a existir, Deus sempre existiu, ele é autoexistente. E esse é o maior mistério da teologia, a autoexistência de Deus. E a nossa cabeça é muito pequena, muito finita, para captar e compreender e aprender tudo isso. Assim como os personagens de um livro estão muito limitados e aquém do seu autor, ele não sabe nada sobre o autor, assim também nós estamos muito limitados e aquém do Deus Criador, que criou todas as coisas, né? Então é basicamente isso. As perguntas vão se desenrolar ao longo do debate, né? Não, eu sei que a gente só tem até 9 horas, que você precisa voltar para a cidade. O chileno vai ser mais tranquilo, fica tranquilo, você pode responder com mais tempo. Mas na verdade, assim, eu queria fazer um adendo, mas eu queria corroborar o seu pensamento. Por isso que eu falo que é mais uma troca de ideias, porque mesmo filosoficamente falando, tem pergunta, por exemplo, não faz sentido, porque se você crer, né? E aí eu vou falar como na crença cristã ou crença em qualquer Deus, né? Vou usar qualquer Deus, okay. Mas se você crê que Deus é a origem de tudo, e então ele está fora do tempo, não existe lógica você perguntar o que existe antes de Deus. Esse é o erro de muitos ateus. Por isso que eu falo assim, que eu sou o ateu errado, se as pessoas esperam que eu vou ficar criando polêmica. Porque assim, é a mesma coisa que perguntar onde você estava antes de você ser concebido, né? Então, porque se Deus criou o tempo, e aí já é uma ideia que já nascia na mitologia grega, e depois Einstein vai falar sobre isso, e Stephen Hawking vai falar sobre isso. Ele tem um livro que fala sobre uma breve história do tempo, que eu ainda não li, mas eu ganhei de uma amiga minha, vou ler, tá? É o meu próximo livro, já está na mesa do meu escritório para ler, que eles criam a ideia que já existia na mitologia grega de espaço-tempo, né? Que o tempo não existe sem o espaço. Então, aí agora estou filosofando, tá? Se Deus deu origem a tudo, e aí Aristóteles não acreditava nisso, mas ele vai chamar de primeiro motor imóvel, né? Quem vai chamar de Deus é São Tomás de Aquino, quase em 1300, 1280 e pouco, que ele vai pegar o primeiro motor imóvel de Aristóteles e vai transformar na primeira via de confirmação da existência de Deus, né? Que ele diz assim, Aristóteles, para ele, a matéria do universo sempre existiu, mas o que deu causa a tudo é o movimento que vai gerando outro movimento, então todo movimento tem um motivo causal. Mas se você for buscando um movimento anterior, você vai ad infinitum e você nunca vai chegar em lugar nenhum. Então, o que dizia Aristóteles? Você precisa ter um primeiro motor que causou o primeiro movimento sem se mexer. Imóvel, ele tem que ser imóvel que causou o primeiro movimento. É a causa não causada. A causa não causada, exatamente. Ele diz, esse primeiro motor imóvel, ele era essência pura. Por quê? Porque tudo que a gente tem, tudo na vida, ele diz que tem essência e tem potencialidades. Então, por exemplo, ele dá o exemplo de uma semente, né? A semente, em ato, ele é uma semente, mas em potência é uma árvore. E essa árvore, em ato, é uma árvore, mas em potência ela pode ser uma mesa, pode ser uma escultura, pode ser uma porta, pode ser qualquer coisa. Mas em ato, mas a potencialidade são infinitas as potências. O que vai determinar a causa eficiente, né,
que é uma outra expressão usada por Aristóteles, o que vão fazer com aquela árvore, com aquela madeira, ou se a semente vai cair numa terra fértil, ou num lugar que tem pedra, ou se passarinho vai comer e tal. E aí ele diz que o primeiro motor imóvel, ele era uma essência, uma energia tão pura, que ele era o máximo da potencialidade. Não tinha mais para onde ele ir. E por ser essência pura e não ter mais nem potencialidade, ser o máximo das potencialidades dele, por atração, ele cria o primeiro movimento, né? Sem precisar se mexer. E dá origem a todo o movimento do universo, que vai dar origem às outras coisas que ele diz que são contingentes, que também é uma das vias de São Tomás de Aquino de defesa de Deus, que é o que é contingente. Todos nós somos contingentes. Para o universo, a gente poderia existir ou não existir, para o universo não faria a menor diferença. Mas precisa de um primeiro ser que não é contingente, que é o ser necessário. Quem vai falar sobre isso antes de São Tomás de Aquino é um filósofo do ano 900, um filósofo persa chamado Avicena, que ele chama de ser necessário. E esse ser necessário, embora ele fosse muçulmano, não cristão, São Tomás de Aquino usa, né, da filosofia dele e vai falar que é Deus, que é o primeiro ser necessário, que seria o primeiro motor imóvel de Aristóteles. Então, se a gente parar para pensar, todos estão dizendo a mesma coisa, né? Só que cada um está usando dentro da sua própria crença. Só que tem uma coisa, a criação, ela revela o Criador. A obra de arte revela o artista. Então, muitas vezes a gente poderia objetar, mas como é que você sabe que o seu Deus é o Deus que criou, é o Deus verdadeiro, Deus que criou todas as coisas, né? Então a gente pode ir de trás para frente, ir pela obra, né? E a obra revela quem é que fez o obreiro, né? A arte revela o artista. Então, quais são as características da natureza que apontam para o que fez, para o Criador? Bom, quem fez a Terra, o universo, tinha que ser uma pessoa muito poderosa. Muito poderosa. Tinha que ser uma pessoa, digamos, perfeita, porque a natureza é perfeita, é regular, é organizada. Tinha que ser uma pessoa atemporal, espacial, né? E aí vai. Tem que ser uma pessoa moral, porque há moralidade em nós. Todas essas características que você alistar apontam para o Deus da Bíblia. E não para outra divindade. Aí eu vou ser obrigado a discordar. Por favor. Eu vou ser obrigado a discordar. Primeiro porque se tem uma coisa que a Bíblia não é um livro de referência moral. Né? A gente tem... Só um segundo. Traz pra mim, por favor, a mordaça. Traz pra mim, por favor. Pega o sorteio aí, Kiko. Pega o sorteio aí. Ele não consegue, gente. Pega o sorteio aí. Ele não consegue ficar quieto. Eu vou ter que ouvir isso e ficar quieto. Eu, como cristão, vou ter que ouvir isso e ficar quieto. Não, é verdade, porque... cara, mas isso é simples. Isso é simples, porque o que acontece? A Bíblia, ela muda muito, né? O Deus da Bíblia... Ele passa de um Deus guerreiro, de um Deus punidor, de um Deus, né, no Velho Testamento, para um Deus good vibe, né, para um Deus perdoador, para um Deus no Novo Testamento. Muda muito. E aí, o que a gente não pode fazer, e aí eu vou falar com um professor, né, que as pessoas fazem. Por isso que eu gosto de muita coisa na Bíblia, mas eu acho que a Bíblia é um livro histórico do povo judeu. Né? Ele não foi escrito para a gente, ele foi escrito para os judeus, na época que ele foi escrito, e ele coube àquele povo àquela época. E a gente não pode usar esse livro hoje como um exemplo de moral. Por quê? Porque senão seria o que a gente chama hoje de anacronismo. Né? Você pegar, por exemplo, a mesma coisa se você pegar a teoria de Freud, começo do século XX, né? Final do século XIX, e chamar ele de machista. O mundo era machista. Então você falar que a Bíblia é machista, a Bíblia é sexista, em muitas partes, claro, mas ela foi escrita há 2000 anos, ela terminou de ser escrita 2000 anos atrás, certo? Então, é outra época. Eu não posso pegar os conceitos morais hoje, eu não posso pegar muita coisa hoje e querer fazer uma leitura em cima de um texto de 3, 4 mil anos atrás, de uma sociedade totalmente diferente, entende? Por isso que eu falo que a Bíblia não pode ser, embora... Claro, eu não estou falando que a Bíblia é de toda ruim, tem muita coisa boa, até porque eu uso, às vezes, a pessoa fala, mas você é ateu, você usa, às vezes, texto bíblico nas suas palestras, eu uso, porque tem coisa que eu aplico, até porque a gente vive numa sociedade judaico-cristã, né? Os nossos valores,
os valores que eu aprendi como certo, até porque eu fui criado como cristão e que a sociedade tem por certo, são muitos valores cristãos. Então seria uma hipocrisia eu chegar aqui e falar, não acredito em nada, pra mim tá tudo errado. Não. Então você acabou de se contradizer, Chileno. Eu não precisei nem falar nada. Você acabou de falar alguns. Mas a partir do momento que você fala que a Bíblia não é algo moral e você fala que você foi criado dessa forma e que você, nas suas palestras, você coloca alguns provérbios ou algumas passagens bíblicas, você está se contradizendo. Porque moralmente, por exemplo, nossas leis hoje foram baseadas... Eu prometi que eu não ia falar. As nossas leis hoje, eu sou estudante de direito, as nossas leis são baseadas, por exemplo, nas 10 leis de Moisés. Sim, sim. Então, assim, prometo não falar mais nada. Ó, a Bíblia, ela, um dos conceitos... Fala vocês aí. Um dos conceitos da teologia, na matéria de bibliologia que nós temos, é que a Bíblia é uma palavra atual. Ela é antiga, mas também ela é moderna. Ela é, como diz Billy Graham, ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. Então a Bíblia, ela tem preceitos para aquela época, mas os princípios que estão debaixo dos preceitos, eles são atemporais. Eles valem para todas as gerações, todas as épocas, todos os tempos. A Bíblia, ela é incrível, né? Ela contempla, ela fala a alma das pessoas de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as idades. Todo mundo é tocado por ela, todo mundo recebe instrução, sabedoria dela. Por quê? Porque quando nós cremos, né, é a palavra de Deus, é algo atemporal, é algo eterno, é algo que fala, que transforma. Você leva uma Bíblia num presídio, daqui a um ano tem uma igreja lá. Você leva qualquer outro livro no presídio, daqui a um ano, não mudou nada lá. Mesma coisa. Porque a Bíblia transforma pessoas. A Bíblia muda pessoas. Tudo depende da pessoa que está lendo. Se você praticar, se você buscar, viver o que está escrito ali, sua vida vai mudar com certeza. Então é isso que nós queremos, né? É um imbecil, né? Bom, vamos lá. Quando a gente... Vou dar um exemplo. Em que situação você escravizar um outro ser humano é admitível moralmente? Nenhuma. E a Bíblia, ela dá claramente instruções do que você deveria fazer com o seu escravo. E, inclusive, você poderia escravizar o seu irmão, se ele te devesse, o seu irmão judeu. Já os outros escravos, que eram conquistados em guerras, ele ia ser seu escravo pro resto da vida. Ele, a mulher dele, o filho dele, E, inclusive, o dono tinha direitos sexuais em cima dos escravos. Então, se você tinha um dono que queria... Tanto que quando Abraão não consegue engravidar Sara, né, e Sara cede a sua serva, né, Agar, para Abraão, em nenhum lugar da Bíblia está escrito se ela perguntou... Agar, você gostaria de ser concubina do meu marido? Não, porque Agar não tinha essa opção. A Sara, como dona dela, como ela é dona realmente, porque era uma escrava, serva era uma escrava. Ela tinha poder sobre ela, inclusive poderes sexuais, tanto de usar ela como de ceder ela para outra pessoa usar, entende? Então por isso que eu falo, existem conceitos que eu gosto e que são válidos, mas existem conceitos que são imorais, inclusive. Vamos lá. Né? Como é o caso da escravidão. Sim, sim. Né? Tem uma resposta muito boa para isso. Só para terminar, quando você escravizava um irmão seu por uma dívida, um judeu, sim. No caso dos judeus, depois de 7 anos, era o ano do jubileu, você tinha... Agora, os filhos e a mulher continuavam escravos. Se ele quisesse continuar, ele tinha que se apresentar perante a congregação dos anciãos, e aí era colocado um brinco nele, que ele se mantinha como escravo do seu próprio irmão. Certo. Entende? Vamos lá. Peraí. Vamos dividir os tempos de fala, porque senão você vai falar pouco, tá bom? A prática da escravidão era brutal na antiguidade. Quanto mais antigo, mais brutal e como é que eu vou falar o termo? Mais, digamos, covarde, mais brutal, mais dura era a escravidão. A Bíblia veio para normatizar uma prática terrível. E a Bíblia coloca regras muito boas, muito leves, muito tranquilas até, que humanizaram, digamos assim, a escravidão. Uma prática que era terrível, a Bíblia vai e coloca leis. Porque se não fossem essas leis que a Bíblia coloca, a prática seria 10 mil vezes pior. Então, Deus coloca leis, digamos, leis trabalhistas. Olha, é como a prática da Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe uma selvageria no trabalho, não é assim?
Perfeito. As leis trabalhistas vieram o quê? Para regulamentar, para amenizar a carga trabalhista. Foi isso que a Bíblia trouxe naquela época. Amenizou a carga trabalhista, regulamentou, não deixou mais desorganizado, ao bel prazer das pessoas. Então Deus foi lá e regulamentou as coisas. Eu posso escravizar alguém hoje? Não, nós não seguimos nós não seguimos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a base, é a flor, o Novo Testamento é o fruto. Nós seguimos a lei de Cristo, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Gálatas 6:2, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 9, nós estamos debaixo da lei de Cristo. O Antigo Testamento é a base e o Novo é o prédio, é aqui que nós moramos. Então as coisas foram melhorando com o passar do tempo. Mas a Bíblia não diz que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia? Certo? Sim. Beleza. Então quer dizer que Deus mudou. Não. Não, claro. Deus é imutável. Não, claro, não. Ele mudou. Porque se ele permitia a escravidão antes e agora ele não permite. Até porque uma das leis que a lei judaica dava é o seguinte: você pode punir seu escravo, você só não pode bater nele até matar. Né? Se até o terceiro dia ele não morrer, beleza. Então assim, sim. Que Deus de amor é esse? Então Deus mudou. É por isso que eu falo, tem uma diferença muito grande entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Né? Então não tem lógica o que você falou, que a Bíblia ela serve para qualquer validação moral. Por isso que eu falei, eu não me contradisse. Eu disse que tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu acho inadmissível, como é o caso da escravidão, como é o caso de quando uma mulher era estuprada e ninguém ouvia ela gritar, ou seja, se a mulher entrasse em choque, ficasse quieta e ninguém ouvisse ela gritar, quem era apedrejada era a mulher. Tá na lei mosaica isso, entende? Então o que acontece? Isso pra mim, ou o estuprador ia lá, pagava o dote da noiva, ou seja, além dela ser estuprada, ela era obrigada a casar com o cara, porque o estuprador pagou o dote. Então isso pra mim não é uma lei imoral, né? E se tá na Bíblia, e a Bíblia ela é inteira a palavra de Deus, então não pode servir inteira como moralidade, entende? Só um segundo, pastor, deixa eu fazer uma referência aqui. Em nenhum ponto do Velho Testamento você vai ver Deus balizando essas práticas. Sim. Mas era uma lei dada pelos judeus. Era uma teocracia. Regulamentar a selvageria. O que tem que ser discutido não era a lei teocrática imposta pelos homens, era se Deus se valia disso ou não. Porque refutar o Velho Testamento dizendo que essas práticas eram dadas por Deus e que Deus muda no Novo Testamento é leviando falar isso. Não, desculpa. Até leviando. Porque assim, onde está na Bíblia, se era uma teocracia, porque era uma teocracia. Mas não era teocracia, porque não se acreditava só em um Deus naquele momento. Você acreditava em outros, tanto é que dificilmente você convertia os judeus nessa prática. Mas isso fazia parte da lei judaica. A lei judaica ela era estipulada por Deus. Assim como você acredita que a Bíblia é inspirada por Deus, a lei judaica ela era... Porque a lei judaica ela não se resume a lei mosaica, né? A gente chama de lei mosaica, ela não se resumia aos 10 mandamentos. 600... Eram mais de 600 mandamentos. Né? Inclusive, o dízimo, por exemplo, ele não estava nos 10 mandamentos. Né? Mas ele servia para sustentar a tribo de Levi. Sim. Então a lei veio para regulamentar a selvageria que já existia na antiguidade. Então Deus veio para controlar aquilo ali. Nos outros povos da antiguidade, tudo era muito pior. Pode observar, tudo era muito pior. E a lei veio para quê? Para trazer uma paz, uma civilização, uma civilidade para aquele povo que é da antiguidade, que tudo era brutal, tudo era a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Era uma coisa brutal, mortífera. Então a lei veio para trazer civilidade, trazer comportamento regular e correto. Então, quando Deus veio e deu essa lei aí, Deus vai administrando a sua palavra ao longo das épocas, ao longo das eras. E no Novo Testamento, observe que Paulo já recomenda o povo, os cristãos ali, a trabalhar de todo o coração para os seus senhores, né, os escravos. Mas ele fala assim, em 1 Coríntios 7:21, se você é escravo e tem a oportunidade de se livrar, aproveita a ocasião. Né? Ou seja, e quando Paulo devolve o Onésimo ali para Filemon, o escravo que fugiu, o que ele diz? As relações mudaram. Não é agora mais a relação de senhor e escravo, agora é a relação de irmãos. Você, Filemon, trate ele como um irmão, como amado, né? Amado que é nosso irmão em Cristo. Mas agora continuava escravo. Sim, mas se comparar a escravatura cristã dos escravos de outros povos, não tem nem comparação. Não, tudo, pastor, mas continua sendo imoral, é isso que eu estou te falando. Você ter um ser humano... Quem lutou para acabar com a escravidão no mundo? Quem lutou? Quem foi o primeiro? Wilberforce, um cristão, lá na Inglaterra, 1700 e pouco.
Ele lutou como cristão, até acabar, até conseguir. Bom, sempre existiu guerra contra a escravidão no mundo, pastor, sempre existiu. O que a gente tem são relatos mais recentes, porque assim, na verdade, a escravidão por cor, ela é recente na história da humanidade, começa em 1500, né? A escravidão, ela sempre mais existiu por guerras, né? Pelos vencidos nas guerras, do que por outra coisa. O que eu quero dizer, a questão aqui, foi um exemplo que eu dei da escravidão, como eu dei um exemplo da mulher que tinha sido estuprada e ainda era obrigada a casar com o estuprador, que eram leis que, para mim, aí, o que eu preciso fazer um adendo, né? A gente está partindo de princípios diferentes. Por isso que não pode ser considerado um debate, tem que ser considerado uma troca de ideias. Sim. Por exemplo, seria um debate se eu fosse de outra denominação cristã e eu acreditasse na Bíblia como a palavra de Deus. Aí a gente parte da mesma premissa. E aí a gente tem que entender por que a gente pensa diferente. Para mim, a Bíblia, ela é como esse livro de mitologia que eu escrevi com as crianças, que eu gosto de ler. São histórias que contêm alguns princípios. Alguns são bons, outros nem tanto, né? E alguns são crassamente imorais, mas que serviram para o povo naquela época para um determinado momento, certo? Então eu não acredito na Bíblia como a palavra de Deus, como não acredito que exista um Deus criador de tudo. Mas eu respeito muito, e eu acho que Deus é importante para muitas pessoas e ele serve. E se ele serve para você, você tem que acreditar em Deus. Então, por isso que eu falo que eu sou um ateu não praticante, parafraseando o professor Luiz Felipe Pondé. Eu sou contra o ateu que fica tentando desacreditar as pessoas, né? Porque ele tira Deus da pessoa e deixa o que no lugar? Nada. Né? E aí tem gente que vai precisar de Deus para viver. Então, só queria dizer isso. A gente está partindo de premissas diferentes. Então, quando você parte da premissa que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é a verdade absoluta, eu não posso contestar isso, porque é uma questão de fé. E aí, quem dá a melhor definição de fé é o apóstolo Paulo, Hebreus 11:1. Né? Fé é a certeza das coisas não vistas. A gente não tem certeza se foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus. Isso aí, os mais prováveis autores de Hebreus é Lucas ou Apolo. Paulo fica em terceiro lugar. Então, bom, então vamos colocar a melhor definição de fé para mim, quem dá é a própria Bíblia em Hebreus 11:1, né? A fé é a certeza das coisas não vistas. O que é isso? É acreditar sem provas. A fé não é isso. Isso aí é fideísmo. Fideísmo é crer no escuro, salto no escuro. Fideísmo. A fé não. A fé, ela usa as evidências e ela, digamos, dá o salto que preenche aquela lacuna, aquela certeza matemática, ela faz essa ponte aí. Mas a fé, ela vai além, ela não vai contra a razão, ela só vai além da razão. Ela não é antirracional, ela é racional, só que ela é suprarracional. Ela vai além, a razão vai até aqui, mas a fé vai um pouco além. Ela preenche a lacuna que a razão não conseguiu preencher. Então, mas isso é ilógico. Não é. É porque você está dizendo assim, quando você não consegue provar, você usa a fé. Só que a fé, só que acreditar sem provas é fideísmo. Mas a fé, ela é racional, só que quando não tem razão, usa a fé. É a mesma coisa. Logicamente, o argumento é uma falácia. A razão aponta para um lado. A fé vai com ela. Só que a razão vai até certo ponto. E a fé vai além. Ela vai até onde a razão não consegue ir. Nós vivemos por fé o tempo todo. Como é que você sabe que o avião vai chegar no destino? Você tem fé que vai chegar lá. Eu concordo com você. A gente vive mergulhado na fé. Não, isso eu concordo com você. Se você vai no médico, você não chega lá e fala assim, quero ver seu diploma, pega o diploma do cara, vai lá na universidade. Você tem fé, você não tem prova nenhuma aqui, mas você tem fé que ele é médico, tanto que tem um monte de charlatão aí que acaba porque a gente acredita de verdade. Até porque se você viver... desconfiar, é por isso que eu sou aluno do professor Clóvis de Barros Filho, né? Então tem coisas que é impossível fugir de falar dele assim. Tem um pensador que diz que os valores são complexos, né? E ao mesmo tempo que acreditar é um valor muito bom, né? Você acredita nos seus amigos, na sua mulher, você acredita nos seus filhos e tal, desconfiar é um valor muito bom também, né? Quantos chifres você teria evitado, quantos golpes você teria evitado, quantas coisas você teria evitado se você tivesse desconfiado um pouco mais. E aí, nem sempre existem... onde nasce a angústia na filosofia, né? Porque para a filosofia e para a psicologia, para a psicanálise, a angústia são conceitos diferentes. Né? Para a filosofia, a angústia é quando você tem que decidir entre dois valores do mesmo, entre duas coisas do mesmo valor. Né? Então, por exemplo, surge uma oportunidade para você ir morar fora do Brasil, você e sua esposa, uma oportunidade muito boa de emprego e tal.
E aí, só que você valoriza muito sua família. Seu pai e sua mãe já são mais de idade, tal. E aí você fala assim, o que eu faço, né? Pô, posso dar uma criação melhor para os meus filhos, fora do país, mais seguro, ganhando mais, né, tal. Ou ficar junto da minha família, tal. E aí, se você tem em alta conta os dois, nasce esse sentimento de angústia. Tipo, não sei o que eu faço. São valores contraditórios, que têm relativamente o mesmo peso, e nasce esse sentimento de angústia. Agora, se você não tá nem aí pro seu pai e pra sua mãe, se você fala, não, eles estão bem aí, eles se viram tal, você vai embora. Ou se não, você fala, não, eu valorizo minha família mais do que qualquer coisa tal, então eu vou ficar aqui. Então não tem angústia, né? Onde é que você quer chegar? Eu quero chegar exatamente nisso. Tem coisas na vida que a gente vai ter que acreditar ou não, porque senão a gente vai viver o tempo inteiro desconfiando de todo mundo. Sim. Só que também não dá para acreditar em tudo ao mesmo tempo. Sim, então a angústia ela é parte imanente da nossa vida. Por isso que o Schopenhauer quase se matou, né? Ele lê Schopenhauer é isso, né? É o pior que Nietzsche, né? Porque na verdade Nietzsche não era pessimista, né? As pessoas, Nietzsche ele era ele afirmava, ele era realista e ele fazia, ele queria que as pessoas afirmassem no seu próprio potência de viver. Né? Ele era contra o cristianismo, e é engraçado porque, né, Nietzsche ele é bem contraditório. Bom, eu tenho Nietzsche tatuado no braço, você imaginar como eu gosto de Nietzsche, né? Você concorda com tudo que ele falou na obra O Anticristo? Não, com tudo não. Com tudo não. Eu vou mais do que o Anticristo. Uma coisa, o que eu não concordo com Nietzsche, o meu ponto crucial Nietzsche é no Crepúsculo dos Ídolos. Porque ele começa o livro falando assim: quebrantarei vossos ídolos, ele diz. Né? No caso, ele fala do cristianismo, ele fala do socialismo, inclusive da ciência. Mas não vai colocar nada no lugar. Aí ele fala assim, mas não espere que colocando nada no lugar. Eu acho isso, desculpa a expressão da palavra, eu acho isso um cuzão. É um niilismo. Você ser um cuzão. Entende? Porque, por exemplo, ele mesmo fala que a religião é uma muleta metafísica. Deus é uma muleta metafísica. Ou seja, você não sabe se é verdade, porque é metafísica. Mas é bom, porque uma muleta te ajuda a andar. Ou seja, se você está doente, você está com o filho doente, a ciência já se desenganou. Eu vi uma palestra de um pastor outro dia, que por incrível que pareça, as pessoas acham que não, mas eu adoro assistir. E eu achei demais o que ele falou. Ele falou assim, a fé é para a hora do impossível, ele fala. Você já tentou tudo que você podia, já tentou. Tal, aí nessa hora entra a fé. É a hora que você vai. E já existem estudos comprovando que pessoas que têm fé, elas têm, né? A gente não sabe se é efeito placebo ou o que seja, elas têm um poder maior de recuperação do que as pessoas que se entregam. Né? E aí eu acho cuzão da parte de Nietzsche falar isso. Tipo assim, beleza, eu vou tirar seu Deus, eu vou arrancar tua muleta. Você não tá conseguindo andar, vou arrancar tua muleta e não vou pôr nada no lugar. E isso é uma coisa que eu discordo dele. E ele morreu demente, né? Talvez o ateísmo tenha a ver com alguma coisa com isso aí. Não, ele morreu demente porque ele frequentava muito puteiro e ele morreu de sífilis, a verdade é essa. Pior que demência. Pior que demência. Ele morreu demente do que qualquer coisa. Você falou que você é materialista, né? Ou seja, aqui morreu e acabou, né? O que fica é só o legado e tal. Exato. O que você diz das experiências de EQM? Experiência de quase morte. Pessoas que quase morreram, foram para outro plano, e elas disseram que há lá uma questão metafísica, espiritual transcendente, e lá elas conversaram com um ser que deram uma nova oportunidade para ela. Elas não sabiam com quem estava falando, mas tinha uma voz forte. Elas viram o corpo dela ali, saíram, né? Viram o teto do hospital. Sim, quando ela voltou, ela disse que tinha um tênis em cima do hospital, e o cara foi lá ver, tinha realmente um tênis em cima do hospital. Ou seja, há uma alma que se desliga do corpo, que vai para um outro plano metafísico, transcendente, espiritual, e que aponta para o outro lado. E essas pessoas nunca mais voltaram às mesmas pessoas. Foram outras pessoas. Ateus que foram, né? Quase morreram, voltaram ao corpo. Sim, experiência de quase morte. Saíram do ateísmo. Inclusive... Como é que você explica isso? Não, então, aí eu vou te dar uma resposta muito séria, presta bastante atenção, pastor. Só vou pedir pro Chileno para você tentar ser o mais rápido possível, porque a gente só tem 1 hora que ele tem que sair. Eu vou responder rápido. E eu quero fazer mais perguntas, eu quero que o tempo dele de falar aumente também no podcast. Eu vou falar rápido, então. Eu não explico, eu não sei. O que eu penso, até porque existem outras religiões também, que também tem, né, como o caso do espiritismo, já vi gente inclusive aconteceu comigo, o cara encostar em mim, falar coisa da minha vida inteira e tal. O que eu penso? Eu penso que o corpo humano, o nosso cérebro, a gente não conhece nada ainda, né? E pode ser, né? E aí eu falo pode ser, porque também não tem como eu dizer, por isso que eu falo que tudo que é metafísica,
prefixo, o primeiro a usar esse conceito é Aristóteles, né? O prefixo meta quer dizer além e physis é o que é físico. Tudo que é metafísica é improvável. Improvável não no sentido estatístico, no sentido de não poder ser provado. Porém, da mesma forma que não pode ser provado, não pode ser negado, pelo mesmo motivo, para a gente ser lógico e ser honesto, né? Então, se eu não posso provar Deus, eu não posso provar categoricamente que Deus existe, eu também não posso dizer que ele não existe. Então, nesse caso, eu não sei, pastor, de verdade, eu não sei. Nesse caso, você não deveria ser agnóstico? Porque você, do máximo, poderia dizer, eu não sei se Deus existe. Porque ateu, você já tomou uma posição, tomou então, partido. é que eu não vejo evidência. Eu já fui agnóstico, né? Tipo, não sei, pra mim tô bem assim. Hoje eu não vejo evidência. Eu vou te dar um exemplo. O senhor falou que a natureza é perfeita, tal. Eu discordo disso, né? A natureza, não, o pecado entrou, corrompeu tudo. A natureza, o universo não é perfeito. Deus criou perfeito. Eu acho assim, à medida como Sol mais adaptado sobrevive ao meio, à medida que os milênios vão passando e vai sobrevivendo só o que pode ser, a gente tem a impressão que tudo é muito perfeito, que tudo funciona, mas a verdade é que o universo é um caos. Vou te dar um exemplo clássico, né? Usado inclusive por Carl Sagan, que nós temos um nervo que chama nervo laríngeo recorrente, né? É um nervo que sai do cérebro, vai para a laringe e volta, por isso que ele é recorrente. Se você tiver qualquer problema nesse nervo, você morre sufocado, né? Só que, devido aos traços da evolução, esse nervo, ele é um dos pontos que eu dei uma entrevista na TV Cultura que eu falei sobre isso, na Rede TV, desculpa, sobre por que eu não acredito no design inteligente. Esse nervo, ele passa, ele teria que ter assim no máximo 15 centímetros, mas ele passa por debaixo do pulmão e volta, e aí ele volta para o cérebro, que é um desperdício. Aí você fala, mas não é tanta coisa, mas na girafa, por exemplo, você chega a ter 2,5 metros de desperdício, de risco, né? E isso claramente, nenhum arquiteto inteligente, nenhum engenheiro faria uma coisa dessa. Isso são resquícios da evolução, né? Da adaptação, que ficou ali, está funcionando e foi ficando, entende? Então tem coisas que eu não vou conseguir responder e eu tô tudo bem com isso. A evolução foi provada? Então você quis dizer aqui que, por exemplo, existe um nervo que não serve para nada nenhum, que é um desperdício. Serve. O desperdício é o tamanho. E é um nervo muito importante. É um risco muito grande o desperdício de tamanho que ele tem, de vir até debaixo do pulmão, dar a volta, voltar para a laringe e vir para o cérebro, entendeu? Sendo que ele podia ser curtinho só. Até por ele poderia ser, mas só um segundo. Mas para você estar refutando isso, do tamanho do negócio, obviamente você não acredita que Deus fez os seres humanos. Não acredito. Então você fala, você tem isso porque o ser humano foi evoluindo e esse nervo ficou de um tamanho que não tem lógica nenhuma. Exato. Então, mas se a gente começar a pensar nisso, a gente tem que ser formado em medicina, por exemplo, para refutar as coisas que não têm importância no nosso corpo, por exemplo. Até pouco tempo atrás você achava que o apêndice não tinha nenhuma importância. E depois descobriram que tinha função, tem importância no corpo. Exatamente, porque tem pessoas que tiram, por exemplo, o apêndice, pessoas que tiram, por exemplo, a vesícula, essas coisas. Então, são órgãos mas que... Mas é eu comer e cagar nele na hora. Não, tudo bem, mas você vive bem sem isso. Por exemplo, pessoas que são bariátricas, que tiram o estômago. Eu não entendi muita lógica, Chileno. Eu tô tentando entender a lógica assim, que fica mais claro pra mim quando você fala, cara, eu não acredito em Deus. Então, pra mim, é a evolução do ser humano e algo se perdeu na evolução. É que é o seguinte, quando você fala em medicina... corta pra mim, Kiko. Eu vou citar Freud agora. Freud tem uma obra em 1921 que ele lança, chamado Mal-Estar na Civilização, que na verdade é a única obra de Freud que eu aconselho você a ler, porque se você não tiver conhecimento de psicologia e psicanálise, as outras obras você não vai entender nada. O único livro que ele escreve para ser entendido é isso. E ele fala inclusive sobre Deus, ele fala conversando com um amigo sobre Deus, e Deus fala que para ele Deus é como um oceano, né? Um pensamento oceânico, de tão gigantesco que é. E ele fala, eu nunca senti isso. E ele fala nesse livro, é muito legal que ele fala que a medicina ela vai contra a natureza, porque ela impede que as pessoas fracas morram. Porque como funciona a adaptação das espécies, né? Os mais fracos morrem, ficam só os mais fortes, a nova geração vem mais forte e a gente vai se fortalecendo assim. E com o advento da medicina, ela quebra isso. Entende? Então, quando a gente fala hoje em medicina, a gente está indo contra a teoria da evolução, porque a gente impede que os mais fracos morram. Não estou falando que eu quero que as pessoas morram, pelo amor de Darwin. Tá? Hitler
era evolucionista. E uma das bases do seu nazismo E cristão também. é o E cristão também. anticristão, porque esse comportamento dele é anticristão. Não, tudo bem, mas ele é declaradamente cristão, tanto que ele se alia, uma das brigas A minhas com o igreja- Paulo Claro, Cogos aí você vai entrar foi na- isso. Ele Ele se se aliou à igreja. Aí eu vou ter que aí eu vou entrar, porque ele tá entrando na Segunda Não. Guerra Mundial falando de Hitler, aí é um caso que eu conheço, eu estudo. Você fala que ele era cristão. Cristão. Não, você Inclusive, usou a birra ele se dele com os autodenominou judeus. cristão. Mas assim, até ele se denominar cristão e caçar os cristãos, cara, você não pode cometer o erro de falar que ele era cristão. Quer falar que ele era de extrema-direita? Tudo bem, que Hitler era de extrema-direita, né? Ele se aliou, se aliaram a ele os que ficavam com medo deles. A igreja ficou com medo É deles. isso que vocês Mas vão tinha a derrubar a igreja, live, né? tinha a igreja confessante, Não fala mais que desse é nome, os evangélicos que Chileno, dão. Porque senão o YouTube. Ó, Bora, pode faz ver. um pi, mete um pi aí. Eu esqueci, tem palavras que não pode falar no YouTube. A igreja confessante, ela era contra e foi perseguida por ele. E Como aí- a Testemunha de Jeová também. Inclusive, Isso, eles têm um documentário Dietrich chamado... Bonhoeffer foi perseguido, foi morto por Hitler. E a igreja católica e outros que ficaram com medo dele de ser exterminado se aliaram a ele. Mas claro que, Inclusive, lavavam dinheiro pra digamos ele. também. assim, é aquele povo que se aliou, mas com medo, né? Não concordou, mas com medo, né? Ficaram subjugados ali. Voltando aqui pra Deus aqui. Você falou de prova, né? Não tem como provar ou desprovar Deus. Tem dois tipos de provas. Não tem só a prova laboratorial, não a prova científica, física e tal. Material Não é. mesmo. Tem outro tipo de prova, que é a prova testemunhal. A prova histórico-legal, que a gente chama. Que é aquela prova da testemunha, que o juiz chama, né? Então tem dois tipos de prova. Quer dizer, o exame de DNA é uma prova científica. Uma testemunha é outra prova, só que é uma prova de outra natureza. Prova histórico-legal. E tem a terceira que é circunstancial. Isso. A evidência direta e a evidência circunstancial. E Deus não pode ser provado pela ciência, mas ele pode ser provado pelas testemunhas. Nós temos testemunhas que apontam para Deus. O apóstolo Paulo era um perseguidor do cristianismo. Ele teve uma visão, apareceu a ele ali Cristo, que a Bíblia relata, e ele teve sua vida transformada. Ficou 3 dias de jejum, cego, repensando a sua vida, reavaliando a sua vida, transformou. Por quê? A sua vida foi quebrada, né? O seu paradigma foi totalmente desfacelado porque Cristo apareceu para ele. E milhões de pessoas que foram transformadas literalmente por Cristo por causa da fé, da vida cristã, a fé cristã. Isso é uma prova testemunhal. Que a fé cristã mudou a vida de milhões de pessoas, isso é incontestável. Não é apenas uma questão terapêutica. Não, se isso faz é, sentido isso para é você. incontestável. Agora sim, agora eu vou Você já entrar... terminou de falar? Você queria? Desculpa, Só para concluir, essas pessoas, muitas delas nem queriam ser cristãs. Ocorreram algo a ela. Os islâmicos hoje, tem islâmicos se convertendo a Cristo porque sonharam com ele, tiveram visão, eles relatam visões, aparições de uma pessoa de branco dizendo que era Jesus e eles vão lá e se convertem na hora, renuncia todo o seu islamismo por causa de Cristo, porque estava vindo ali, né? E eu que não Deus queria ser aparecendo. ateu, era cristão e não queria. Como que você explica? Eu sei qual é o seu erro. Você estudou os caras errados. Eu estudei todo mundo. Você leu os caras errados. Eu estudo a Bíblia desde que eu tenho 5 anos de idade. Mas você leu os caras errados. Eu vi seus Continua podcasts. interpretando a Bíblia como se tivesse 5 Ó, anos de idade. Eu queria. Imbecil. Não, tirando a Bíblia. Tirando a Bíblia. Se ele começou a ler a Bíblia com 5 anos de idade, ele continua interpretando a Bíblia como se ele tivesse 5 anos de idade. Ai, que foi isso aqui, mamãe? Oh, meu Deus. Ó, eu queria. Chileno, ó, só um minuto. Olha aqui, Chileno, olha aqui, ó. Chileno, eu queria que você fizesse o caminho intelectual que Lee Strobel fez. É que ele até fizeram um filme com o livro dele, né? Em Defesa de Cristo. Ele era um ateu, jornalista, que trabalhava no Chicago Tribune. Ele era ateu, a mulher era ateia. A mulher se converte a Cristo, se vira evangélica, crente. Ele insatisfeito, ele ficou com raiva disso, né? A mulher virou crente, não queria isso. Aí ele começou a estudar a fé cristã para refutar o cristianismo para ela, para fazer ela se converter, voltar para o ateísmo. E aí ele se converteu ao E ele se cristianismo. converteu, ficou 2 anos estudando as evidências corretas, estudou os livros certos. E aí, depois de 2 anos, com a sua mesa cheia de livros ali, ele se rendeu. Não, Então, mas a gente o vai peso ter das casos evidências. ao contrário, igual também. Posso Então, fazer um assim, adendo? Só seus fazer um livros adendo em cima do que o pastor está falando aqui. Não que eu tomar partido, mas já tomando. Não, mas eu vou estar do seu lado, porque eu acho que às vezes a gente tem que ter uma resposta um pouco mais profunda. Porque, por exemplo, meu irmão viu Jesus, então logo ele existe.
sabe? A gente acaba se baseando em Jesus na experiência do outro, cara. Isso é muito ruim, porque eu sou cristão, isso é muito ruim. Quando a gente tem uma base de argumento falando assim, então, mas Paulo viu Jesus, então logo Jesus existe. Cara, então peraí, logo vira um chupa-cabra, então um chupa-cabra existe. Logo vira um Papai Noel, Papai Noel de existe. Yeshua, a mesma coisa. Então, como é que a gente refuta, por exemplo... É a mesma coisa. Exatamente. Como é que a gente pode refutar, por exemplo, religiões de matriz africana que não acreditam em Jesus, tampouco na Bíblia, e eles falam que vira o Espírito. A gente fala, não, mas peraí, não, se eu vi, logo existe. Então, esse lance do eu vi, logo existe, pra mim não tem fundamento, tá, pastor? Não tô querendo te refutar, mas eu sou cristão também, eu não gosto dessa... Eu não gosto. Metodologia. Fica ofensivo, né? Não, desculpa. Fica ofensivo. Eu não quero ser ofensivo comigo aqui. você não liga de ser ofensivo, não, eu quero né? que você se dane. Você quer que você se dane, mas ele não. Com todo respeito, você entendeu o que eu quis dizer? É porque a Bíblia, ela dá suporte pro sobrenatural. E o sobrenatural, ele pode ser divino ou pode ser demoníaco. Sim. As questões aí que você falou, de outra matriz, a Bíblia, interpretando, biblicamente falando, seriam espíritos demoníacos. Que manifesta-se as pessoas para enganar as pessoas, ludibriar as pessoas, manter as pessoas no erro. Mas as pessoas podem pensar isso também, porque Jesus se apresenta para Paulo como um espírito. Ele não estava ali em carne e osso para Paulo. Ele uma aparição. Uma aparição. O que é uma aparição se não for um espírito? A manifestação dele. É uma manifestação. E quem dessas matrizes africanas, quando vê um espírito, como é que a gente pode julgar também? Quando a gente fala, eu vi, meu fulano viu, logo existe, a gente está dando vazão para que a gente tenha o compliance de entender os outros também. Você entende? Só que nem todo sobrenatural é divino. Há o sobrenatural divino e há o sobrenatural demoníaco. Então você tem que separar. Qual é cada um? Bom, o de Deus sempre está alicerçado na palavra dele. E o demoníaco não, vai contra a palavra dele. Então, aí a gente vai partir do que eu falei aquela hora, que aí as premissas são diferentes. Sim. Né? O pastor parte de uma premissa absoluta que a Bíblia é a palavra de Deus. É porque ela afirma que é a palavra e ela prova ser a palavra de Deus. Aí eu preciso de tempo, né? Eu vou fazer... tempo seu, pode falar. A gente tá aqui pra te esperar, não tem problema. Aí eu preciso de tempo para mostrar que a Bíblia não apenas afirma ser a palavra de Deus, mas ela prova ser a palavra de Deus. A sua harmonia interna. Não há contradições na Bíblia. Eu li o livro do pastor Norman, doutor, né? Ele é doutor em teologia, doutor em filosofia, já morreu. Doutor Norman Geisler. Eu quero convidar o Chinelo a ler os livros dele. Sim. Grande apologeta cristão, grande apologeta. Ele é um grande erudito e ele escreveu vários livros de apologética cristã. Ele escreveu o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, um livraço, um livro muito bom, que me fez voltar a estudar essa área apologética. Ele escreveu o livro Manual de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Hoje se chama Manual de Dificuldades Bíblicas. Ele passou 20 anos escrevendo esse livro. Para quê? Ele pegou todas as aparentes contradições da Bíblia e foi explicando uma por uma. É um livro de mais de 700 páginas. Eu li todinho em 5 dias. Gostei demais. Então, se você ler esses livros assim, a sua fé vai aparecer, né? Então, eu ia apontar um outro livro, que foi o livro que da outra vez eu tentei falar, que eu gostei muito, que é exatamente a história ao contrário, né? Um cara que era extremamente crente, até um protestante, até meio fanático, foi viver numa comunidade protestante e tal, chamado Bart D. Ehrman. Hoje é considerado um dos principais biblistas vivos do Novo Testamento, né? E ele tem um livro muito legal que se chama O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse. Já li. E ele fala exatamente o contrário. Sim. Né? Ele fala assim, Primeiro que a gente só tem cópias das cópias, né, dos manuscritos que a gente considera para poder fazer traduções da Bíblia. Isso eu tô falando, não estou falando nem do Velho Testamento, estou falando do Novo. Né? O primeiro é o papiro P52, que é do ano 120, que é do tamanho de um cartão de crédito. Sim. E ele aponta, aí eu estou falando o que ele diz como acadêmico, tá? Não sou eu que estou dizendo, é o que diz no livro, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, que segundo a academia existem registrados só no Novo Testamento dos pergaminhos que se usam para tradução, 5.760 divergências, contradições entre eles. Né? E aí a gente chega numa questão que aí muita gente fala, as pessoas mudam de acordo com o seu bel prazer e tal, e não necessariamente, porque eu não gosto de atribuir má fé aos outros. Né? Eu dou um exemplo muito, muito comum, que eu sempre dou esse exemplo, inclusive o senhor deve ter visto que assistiu o meu debate lá com o Paulo Cogos, quando eu falo sobre a tradução quando Jesus foi crucificado. Sim. Né? Quando Jesus foi crucificado, a maioria das igrejas acredita numa alma que morre e vai viver num paraíso no céu.
Algumas denominações cristãs, sendo que a gente tem 3.880 registradas hoje, 3.880 religiões ditas cristãs, ou seja, são 3.880 interpretações diferentes da Bíblia. Discordo, mas tudo bem. Do cristianismo. Não, isso é o que está registrado. Mas que todas elas discordam e cada uma das 3.800 tem um segmento? Não, acho que muitas delas têm o mesmo segmento. Mas se não muita coisa em comum. Muita coisa em comum, óbvio que tem muita coisa em comum, que são todas cristãs. Mas alguma coisa tem que ter... católica, mas alguma coisa tem... Não, cristãs. Então, cristã, por exemplo, tem 10 livros a mais, por exemplo, na Igreja Católica, que não tem... São 7 livros, né? 7 livros a mais na Igreja Católica, que não tem na Igreja Evangélica. Então, quando a gente fala das 3.800 denominações cristãs, é óbvio que vai ter divergência entre elas. Claro, é então... óbvio. Tudo bem. É exatamente isso que eu estou falando. São divergências. Então, vamos lá, a gente tem lá, Jesus está sendo crucificado, e segundo o Evangelho, tem 2 malfeitores com ele. E um começa a tirar sarro de Jesus, né? Você não é o Deus dos judeus, você não é, né, Salvador, salva-te a ti mesmo, tal. E o outro vira para ele e fala: o idiota, você tá, o cara, a gente merece estar aqui. Esse cara não fez nada para estar aqui, né? É um cara do bem, tal. E aí ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no seu reino. Algumas denominações cristãs, como a grande maioria, acredita: morreu, vai para o céu, né? A gente morreu, nossa alma vai para o céu e lá vai ter o julgamento, ou se vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, o que seja, mas vão para o céu. Outras denominações cristãs, como é o caso da Testemunha de Jeová e algumas outras, acreditam que Deus, ele não mudou o propósito dele original, ele vai transformar a terra num paraíso, vai ressuscitar as pessoas e o paraíso vai ser na terra. O que acontece? Quando o tradutor vai fazer a tradução, ele pega esse texto e aí Jesus vira para o malfeitor e fala assim: deveras eu te digo, quem acredita que a alma vai para o céu direto, coloca vírgula depois do digo, antes do hoje. Deveras eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, a gente morreu, daqui a pouco, vamos estar lá no paraíso. Quem acredita numa outra doutrina que o paraíso vai ser num futuro aqui na terra, coloca a vírgula depois do hoje. Coloca, deveras eu te digo hoje. Vírgula, é a mesma frase, só mudou a vírgula. Deveras eu te digo hoje, estou te falando hoje. Estarás, num futuro, comigo no paraíso. Aí você fala, qual que está certo, qual que está errado? Então, você não pode atribuir má fé ao tradutor, porque o grego antigo não tinha vírgula. Só que as declinações do grego... O tradutor vai colocar o quê? O que ele acredita. As declinações do grego apontam para onde é que vai ter alguma separação ou não. Então isso, e o contexto. Mas o grego também. Como assim? Não tinha nem espaço, ele era escrito tudo junto, as palavras. A questão aqui, o contexto, as declinações do grego. O que é declinação? Modo de se entender, de flexionar a palavra. Mas aí é subjetivo, concorda, pastor? É subjetivo de quem acredita. O tradutor, ele vai seguir o contexto bíblico, vai seguir o contexto teológico da Bíblia, porque a questão da doutrina, da imortalidade da alma, não está apenas fundamentada nesse texto. Há vários outros textos que apontam para essa direção. Então o autor, olhando para os outros textos da Bíblia, ele faz uma opção. Então, deve ser essa aqui. Entendeu? O outro, que tem outra visão diferente, mas nenhuma das duas é algo nevrálgico para a salvação. É uma questão de fé, sim, fundamental para haver cristianismo ou não. O que eu estou querendo... Mas a grande questão nisso é o seguinte... O cara... tradução, entende? Eu entendo. Sim, mas a grande questão que a gente tem que pensar aqui, nesse exemplo dado pelo chileno, é que o cara se salvou nos 45 do segundo tempo. E se ele foi hoje ou se ele vai amanhã, ele foi salvo. Não, se você... que os racionais vão chamar de Dimas, né? Que a Bíblia não diz o nome dele. Primeiro e você sabia que o Mano Brown é formado em teologia, sabia? Quem? Mano Brown é formado em teologia. Ah, sim. O Fernandinho Beiramar também, né? O Fernandinho Beiramar também. Sobre... E o Daniel Alves agora também, tá vendo o pastor? Daniel Alves, Interessante, né? Bart Ehrman, vamos lá. Bart Ehrman. Ele já foi refutado há muito tempo. Ele é um tendencioso, enganador, sensacionalista. É isso que ele é. O Bart Ehrman já foi refutado pelo Andreas Kostenberg no livro A Heresia da Ortodoxia. Você compra esse livro, você lê lá. É um livro que se fundamenta em gira em torno de Bart Ehrman, em que ele refuta ele ponto a ponto. O que mais? O livro do pastor Carlos Alberto Bezerra é uma dissertação de mestrado que ele fez na Fabapá do Paraná. E ele desmonta, ponto a ponto, do Bart Ehrman também. O que o Bart Ehrman fala? Que a Bíblia não está toda corrompida. Interessante, olha que contradição. Ele fala que a gente só tem cópia das cópias, a gente não tem como provar. Isso é uma verdade. A gente não tem como provar que... Porque é uma cópia da cópia, ele não conta nenhuma mentira. Só que isso é uma verdade, porque ele coloca de uma forma que isso compromete toda a fé cristã. E não é.
É um sensacionalismo barato, gratuito que ele faz, que parece que e só pega os leigos, que não entendem de crítica textual. A crítica textual, ela é fundamental para quê? Chamou de leigo, hein? Toma essa. Tem que estudar crítica textual. Crítica textual é um assunto muito difícil, tem que se estudar bastante. Por que nós temos essa disciplina na curso de teologia? A gente só vê essa disciplina nas pós, no mestrado, que é um assunto bem complexo, né? Ela é importante para quê? Porque nós não temos mais o documento original do Novo Testamento, sim, temos cópias. E segundo, os textos, as cópias divergem entre si. Só que é o seguinte, as divergências que há, você falou 5.600 e pouco, né? Pois é, essas divergências, 1% é significativa. 1% só é significativa, ou seja, e a gente sabe quais são os textos que estão em dúvida. E a gente sabe muito bem quais são. Marcos 16, 9 a 20. Eu ia falar de Marcos. 1 João 5, 7 e 8. João 8, 1 a 11. Esses são os textos que estão em dúvida. E João 8, 1 a 11 ainda era um texto que circulava na tradição oral, foi colocado indevidamente, porque o escriba... Não, esse aqui faz parte da tradição oral, vou colocar aqui. Ele fez errado. Mas retou lá. Mas é o seguinte, o que esse texto compromete a fé cristã? Em nada. Ela só reforça que Jesus é amor, é compassivo, o texto da mulher Mas adúltera, ele refuta a ideia de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Entre aspas. Que ela assim, sim, claro. Vou colocar aqui, tá? Não tô falando mal de fé de ninguém, tá? Não, sim, pelo amor de Deus. O Daniel Wallace é maior que Bart Ehrman. Mas não que o Mauro Biglino, por exemplo. O Mauro é maior. Biglino, não. O Daniel Wallace. O Biblino é do antigo, né? É do Antigo Testamento. O Daniel Wallace é do Novo. Tanto que o Mauro Biglino foi contratado pela editora São Paulo do Vaticano para traduzir 29 livros e pedindo para ele fazer mais fiel possível. Aí ele terminou de escrever. Terminou de traduzir e escreveu um livro. A Bíblia não é um livro sagrado. E aí, olhando com segurança hoje. E os 100 teólogos que nós temos hoje... Mas ele junta... Mas o Mauro Biglino, por exemplo, ele faz seminários, ele chama o cara do Vaticano, ele chama o judeu, chefe rabínico da tradução, chama não sei o quê, ele pega, ele mostra o texto original, fala, tá aqui, ó, nos manuais de tradução. Não traduzir por Deus, não traduzir. O que está escrito aqui na Bíblia? Então, ele mostra com provas. E tanto ele quanto o Bart Ehrman eram pessoas que eram crentes. E o que eu estou dizendo, pastor, não estou falando que eles estão a verdade absoluta também. Também não estou aqui cego falando eles são a verdade absoluta. O que eu estou querendo dizer é que da mesma maneira que a gente tem história de pessoas que eram ateus, estudaram a Bíblia e se converteram, a gente tem histórias contrárias de Sim. pessoas que eram crentes, foram estudar a fundo a Bíblia e se tornaram ateus, como também é o meu caso. Inclusive na teologia eu tinha uma brincadeira com um amigo meu na faculdade de teologia que a gente falava assim, quem lê a Bíblia vira crente, no sentido de crer, né? Quem entende a Bíblia vira ateu. Quem entende a Bíblia vira praticante. Eu tô fazendo uma piada com o pessoal da internet aqui, porque tem 200 pessoas assistindo e 17 likes só, bando de preguiçosos. Aí eu falei do Daniel Alves, aí eu falei, pô, Daniel Alves é sacanagem. Eu falei, vai abrir a igreja dele, sabe qual que é? Não. A Jack Church. Nossa. Ó, agora uma coisa eu vou te falar. Foi bom pra caramba, Jack, você entendeu? Eu entendi. Eu vou falar uma coisa. Eu não vou falar o nome do cidadão, porque eu não tô afim de tomar processo e eu não tenho o dinheiro que o Rodolfo tem pra pagar. Não, pelo amor de Deus, Daniel Alves, eu tô só uma piada. Não, Daniel Alves, pelo amor de Deus, velho. Outro cara isso, cara? Quer ser pastor, problema dele, se ele acha que ele já tá apto aí, pelo amor de Deus. O Rodolfo tem dinheiro pra pagar o processo, eu não tenho. Eu tenho dinheiro pra pagar o processo, né? Tem um cidadão aí que se diz apóstolo e tal, ele é dono de uma igreja, né? Ele é fundador de uma igreja e tal. E aí eu era bem mais novo, né? Hoje eu tô com 44, aliás, fiz segunda-feira, dia 9, 44. Parabéns. E eu tinha, sei lá, uns 33, 34 anos, tal, tava treinadão, bonitão, e ele chegou pra mim e falou, senhor, queria te convidar pra ser pastor na minha igreja. Cara, tô precisando de pastor que nem você, assim, que entende da Bíblia, que é bem sucedido, que tem uma boa aparência, não sei o que e tal. E eu fiquei olhando pra cara do cara e falei assim, mas você sabe que eu sou ateu, e ele falou, não, mas não importa, cara. Não, e eu te dou um salário X, mais X% dos dízimos, e era uma grana, assim, absurda. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, nessa hora, isso? Aí eu falei pra ele assim, nessa hora, eu quero estar errado, eu falei pra ele. Nessa hora, eu quero estar errado, e eu quero que Deus exista. Deixa eu pegar. Eu falei assim pra ele, nessa hora eu quero estar errado, porque eu posso até queimar no inferno, eu falei pra ele. Mas eu quero ter o prazer de ver você se lascando mais que eu, porque eu tenho certeza que se eu estiver errado e o inferno existir, tem um lugar pior no inferno pra gente igual você, que se aproveita da fé dos outros
pra tomar. E os caras não tem dó, velho. Inclusive, eu e minha esposa, nós combatemos esse tipo de pessoa. No podcast anterior agora, minha esposa ficou só batendo esse tipo de pessoa. Eu vi a foto, tanto que eu fiz um like, eu achei que ela estaria aqui. Eu achei que ela estaria também. O que você falou é muito interessante, Chileno, porque é o que acaba afastando muita gente das igrejas. Com certeza. Né, muito. Você sabe que você é um cara. Eu te conheço há muitos anos, né? Então, desde que eu te conheço, você sempre foi um cara muito bem sucedido, bem relacionado, fala bem, estudioso. Cara, o cara chegar pra você e fazer uma proposta dessa vai contra a natureza de tudo que imoral. se prega nas igrejas. A imoralidade. Sempre fui um cara honesto, Não, tem assim, os meus princípios. Mas você tem que ter um crivo pra ser um pastor. Não é porque você tem todas essas... Tem que ser crente pra começar. No mínimo tem que acreditar em Deus, meu. O mínimo. Né? O mínimo. Vamos combinar? O mínimo. Você tem que acreditar em Deus. Segundo, bom testemunho. Terceiro, preparo teológico. E aí vai. Uma série de coisas. Não, é muito complicado esse negócio, porque hoje, outro dia eu vi uma moça revoltada, a moça que trabalha em casa, ela estava revoltada, né? Porque a prima dela estava indo numa igreja e descobriram que o pastor estava desviando dinheiro. E a prima dela continuava dando dízimo. E aí ela estava revoltada. Por que a prima dela dá... E eu falei pra ela assim... E é engraçado, né? Porque às vezes as pessoas falam... Por isso que o Caio Castro e você falou também... Você é o ateu mais cristão que eu conheço. Eu falei pra ela assim... Deixa ela dar o dízimo. Ela não tá dando dízimo pro pastor. Ela tá dando dízimo pra Deus. Pro Deus que ela acredita. Porque eu falo assim... Tem gente que fala... Não, mas o pastor fica lá, não sei o quê. Eu falo primeiro que assim... O dízimo foi estipulado pela lei mosaica... Porque a tribo de Levi... Ela não semeava, não plantava, não tinha terra, ela era responsável pelo alimento espiritual. Então eles distribuíam pelas sinagogas do país e o dízimo servia para poder sustentar. Então, por exemplo, você vai numa igreja toda semana, você sabe que tem aluguel, que tem água, que tem luz, não sei o quê. Se é estipulado 10%, ou se você dá quanto você quiser, ok. Mas se você tá ali toda semana, eu acho que é lógico você pensar e falar assim, pô, alguém tem que pagar isso daqui. É igual um clube, né? Não é? Alguém tem que pagar isso daqui. Então, assim, e depois, eu tô na noite há 23 anos, inclusive quero sair da noite, eu tenho uma empresa de segurança, sou especializado em casa noturna. Então, assim, eu falo assim, o que você prefere? Eu vejo um monte de cara falando mal do cara que dá o dízimo, e o cara gasta muito mais com bebida, com droga, com putaria, com não sei o que, eu falo, eu prefiro que o cara dê o dízimo. Entende? Claro. E o cara tá ali, o cara não tem mais amante, o cara não bebe mais, o cara não sai, o cara não usa mais droga, o cara não bate na mulher, o cara tá com os filhos, entende? Eu prefiro que ele dê o dízimo. Se o pastor tá roubando, não, aí é problema do pastor. Perfeito. Entende? Sim. Essa é a minha ideia. Não estou falando que eu não estou defendendo esses pastores que se aproveitam disso. Eu estou defendendo a fé do cara. Mas o mal menor, né? Isso. A gente entra na questão também da fé, né? Que o Chileno acabou de citar. Porque quem faz isso na igreja, e eu vejo que as pessoas falam, Chileno, essa é uma das pautas principais das pessoas que não vão à igreja. Tá dando dinheiro pro pastor, e o pastor mesmo. Se você vê pequenos pastores, cara, você vê o cara se entregando na igreja, sabe? O cara passa o dia inteiro, faz atendimento na igreja, porque ele se torna um conselheiro. Se ele é casado, não tem o caráter corrompido, né? Não pega as meninas da igreja, é normal, né, cara? Esse é o trabalho do pastor, né? Mas eu vejo isso que você falou como uma grande prerrogativa para as pessoas não irem para a igreja. Eu vejo meu pai faz dívida no banco para querer ajudar os outros. Eu falo, pai, meu Deus, qual que é a lógica? Se você não tem dinheiro, não ajuda. Mas o irmão tá precisando. Eu falo, mas você tá fazendo dívida. Mas deixa eu terminar de falar aqui para passar a palavra para o pastor, porque essa é o grande negócio. É quando você ajuda alguém, você não ajuda esperando que aquela pessoa te dê um negócio. Se você tá numa igreja e você dá o dízimo, cara, você tá dando dízimo para aquela cantina funcionar, para aquele banheiro estar sempre limpo, para aquele ar-condicionado pegar, para não faltar luz, para o microfone tá bom, para você escutar o pastor falar. Tem uma função aquilo. Agora, pastores que são levantados com um caráter corrompido. Olha só, um dia o Kaká foi... Cara, eu posso falar do Kaká aqui? Acho que eu não posso falar do Kaká. Vou recolher.
Pastores que são levantados. Não, o Kaká é jogador de futebol. O Kaká é jogador de futebol que deram uma missão pra ele e falaram assim: ó, você vai ser pastor da minha igreja. Ele não aceitou ser pastor da igreja, porque ele não se sentiu preparado para aquilo. E pastores, quando são levantados pra igreja, ele tem que se perguntar: esse é o meu propósito? Deus tem isso pra mim como propósito? Eu ser um pastor? Porque assim, o que já chegou de gente orando pra mim, Chileno, orando por mim, você vai ser um pastor, ele não sei o que lá. Eu falei, cara, mas peraí. Amém que você está falando, mas será que essa é a vontade de Deus? Porque eu quero que seja... Ou sua também, ou sua. Exato. Porque às vezes eu vou fazer coisas até que é contra a minha vontade, se for no propósito de Deus. Quem diria hoje que eu estaria na Jovem Pan? Você me conheceu. Quem diria hoje que eu ia estar me formando no curso de Direito no Mackenzie? Quem diria que eu tenho um podcast? Você me conheceu, meu amigo, brigando nas porradas. Só ele, viu, pastor? Eu não brigava. A gente era segurança junto. Só ele brigava, eu não brigava. Era meu propósito aqui? Talvez seja o meu propósito, mas se você tenha sido o meu propósito. Mas se você perguntasse lá atrás pro Rodolfo, eu nem sabia do que eu ia estar falando. Com certeza. Ah, você vai ser pastor? Cara, primeiro assim, aí coloca esses pastores que têm o caráter corrompido, pastor, onde eu queria chegar para você. E eles acabam queimando, né, toda uma igreja, que nem um policial corrupto. Não é verdade? Isso em todas as áreas. Exatamente, em todas as áreas. Nós temos que combater isso e, como diz Tiago 3:1, mas não quereis muitos de vós ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O juízo de Deus é mais pesado para quem ensina, para quem prega, para quem pastoreia, para quem lidera. Né? Lucas 12:48 também fala que... Aqui muito será dado, será cobrado. Exatamente. Então, vamos voltar aqui para os assuntos... Vamos, fica à vontade. Ele até tirou a jaquetinha. Eu vim desarmado hoje. Pelo amor de Deus, Chileno. Não vai derrubar minha live, não, cara. Da outra vez... Você já fez quando ser mandado embora da empresa que eu trabalhava? Mas você foi do mesmo jeito, não por minha causa. Culpa do Cariani, culpa do Renato Cariani. Vamos lá, sobre os fósseis, né? Os calcanhar de Aquiles da evolução. Nós não temos fósseis, digamos, no duelo perdido entre as espécies. Eu falei, por isso que eu falei, inclusive, alguns fatores que ele mostrou que a adaptação buracos. das espécies. A evolução tem muitos buracos. Assim, a evolução não foi provada. O Gregor Mendel, em 1865, refutou o evolucionismo. Ele é o pai da genética. O Richard Dawkins, tira o chapéu pro Gregor Mendel. Mas a origem das espécies tem em 1865 é muito antes da origem das espécies. A origem das espécies foi lançada em 1859. Em Gregor Mendel... 1900 a origem das espécies. 1859. Pode dar um Google aí. Posso estar errado. 1859. O Gregor Mendel, em 1865, ele refuta já o Darwin, que foi como pólvora, o evolucionismo na universidade. Pegou rápido, por quê? É como o ateu disse, o evolucionismo proporcionou aos ateus uma satisfação intelectual de serem ateus. Desculpa, 1859, tá certo. Então, por que os ateus se apegam tanto ao Darwin, ao evolucionismo? É a âncora que eles têm. Né? Não, é que assim... é o que explica... O que é comprovado da evolução é a adaptação das espécies. Eu também, com certeza. Isso daí é ponto pacífico. Sim. Certo? É por isso que eu falo assim... E aí, nesse ponto, eu sou muito nietzschiano, né? Que Nietzsche também chamava a fé cega na ciência de niilismo, né? Então, nihil é uma palavra que vem do latim, que significa nada, né? Então, na verdade, se você for fazer a tradução ao pé da letra, niilismo é quem não acredita em nada, né? E Nietzsche usa de forma contrária. Para ele... Qualquer ideologia que você acredita, você é niilismo. Você é niilista, né? Seja o cristianismo, ele fala, seja o socialismo, seja o livre mercado, seja a ciência, né? Então ele bate em todo mundo. Por isso que ele chama a filosofia dele de filosofia do martelo. Sim, né? E aí você fala assim, tudo bem, então por que ele usa niilismo? O que você nega? Né? E ele fala, você nega a vida real em prol de um futuro imaginado. Porque do mesmo jeito que ele diz que o paraíso do cristianismo pós-mortem é um futuro imaginado, que você não tem como provar. O socialismo sem classe também é um futuro imaginado. O livre mercado, né? Tanto que o próprio pastor falou, para que veio as leis trabalhistas? Porque o livre mercado, de verdade, ele não existe, é uma utopia. Em vez de... Porque o que diz Adam Smith, né? Que é um dos pais do liberalismo, que ele fala sobre a mão invisível do mercado. Quem estuda economia, estuda muito filosofia econômica, vai ver isso. Ele fala...
diz que o mercado se autorregula, né? Você, a livre concorrência faz com que o preço abaixe, a qualidade aumente, e a verdade é que porcaria nenhuma. O que os caras se juntam? Os caras se juntam numa oligarquia aqui para ferrar o povo, sobe o preço lá em cima, a qualidade baixa, e aí o governo é obrigado a interferir para impedir que isso aconteça, né? As grandes fusões, tem fusão que o governo proíbe, porque senão os caras vão criar um monopólio e ninguém mais vai poder. Só quem pode ter, mas aí também só quem pode ter um monopólio é o governo, né? O governo pode ter alguns monopólios. Então, assim, por isso que ele chama de niilismo. Ele chama todas essas filosofias ou essas ideologias, não vou falar filosofia, vou falar ideologias de niilismo, porque ele diz, você nega o mundo real em prol do futuro imaginado. Então o que Nietzsche defende, o que ele chama de amor fati, né? Sim. Ame essa vida como ela é de verdade, inclusive com as coisas ruins. O C.S. Lewis fala assim, os cristãos que mais produziram... Eu gosto do C.S. Lewis. Lê o livro dele, Cristianismo Puro e Simples, excelente. Eu gosto bastante do C.S. Lewis fala assim, os cristãos que mais produziram aqui na Terra foram aqueles que mais pensaram na eternidade. Ou seja, os cristãos que mais trabalham aqui na Terra são aqueles que estão pensando no céu, pensando em Deus, pensando na próxima vida, a vida eterna. Então, é um contrassenso Nietzsche dizer isso, em relação aos cristãos. Dizendo que, porque a gente pensa na eternidade, a gente não quer fazer nada aqui, a gente tem uma mentalidade escapista. Não é verdade. Os verdadeiros cristãos estão trabalhando... Não é bem isso que Nietzsche fala, né, senhor? Na verdade, o que Nietzsche vai dizer é o seguinte... Como você deu a entender dele aí. Não, então desculpa. O que Nietzsche vai dizer é o seguinte... que o cristão, ele é contra o cristianismo primeiro, embora ele gostasse de Jesus, tá? Ele fala assim, o único cristão morreu na cruz, Nietzsche falava. Mahatma Gandhi também gostava de Jesus. Ele falava, não, mas Nietzsche falava, mas o Gandhi não bate no cristianismo. O Nietzsche batia no cristianismo, porque ele falava que era uma religião que vai contra tudo que é natural. Como o Gandhi não bate no cristianismo? O Gandhi, nós foi um dos maiores críticos do cristianismo. Não, mas o Gandhi, inclusive, tem uma passagem que quando um cara quis ser hindu, ele fala, mas você já não tem o cristianismo na sua... Então, siga a sua religião que defende os valores iguais. Mas não é isso que eu queria voltar aqui para o Nietzsche. O que Nietzsche quer dizer? O que Nietzsche ele quer dizer é o seguinte, você nega a vida real, né? Não é que você deixa de fazer as coisas aqui, você se poda da sua potencialidade em prol de regras que são estabelecidas que na verdade não são verdades. Então você vai contra o seu instinto natural, você tem que ter uma falsa humildade, você não pode dar vazão a toda a sua potencialidade. Então nesse ponto que ele bate no cristianismo. Porque ele está errado, né? Então, está errado dentro da visão cristã, vai estar errado. Agora dentro da visão humanista, ele vende a potencialidade de que cada ser humano tem que ser no máximo do seu ser, que ele vai chamar depois de Ubermensch, né? Que para o português é traduzido como super-homem, que na verdade seria mais além do homem. Posso fazer uma pergunta, colocar para vocês uma questão aqui sobre a humanidade de hoje, por exemplo? Sim. Tá? Alguns estudos mostram que os países que são cristãos, eles vivem na Terceira Guerra Mundial, entre aspas aqui, tá? Sim. São países subdesenvolvidos, são países que têm colapso fiscal. Os cristãos? Verdade. E os países, se você pegar países europeus, por exemplo, países de primeiro mundo, a maioria é teísta. Hoje, eles são pós-cristãos. A grande maioria, chega até 85%. Não, mas não sou eu que estou dizendo isso, tá? Não estou dizendo, não sou eu. Hoje é. Lá atrás era cristão. Não sou eu que estou dizendo isso, tá? Eu, como cristão, eu gostaria que nós vivêssemos aqui em país de primeiro mundo, mediante a nossa religião, Estados Unidos, fosse respeitada. Os Estados Unidos é de matriz cristã, e olha a potência que é. Não. Os Estados Unidos já foi uma matriz cristã. Mas hoje não é. Hoje está se tornando pós-cristão. Mas, por exemplo, hoje você não tem no país, por exemplo, se você pegar Salvador, tá? Que todo mundo acha que é a terra do candomblé, não chega nem perto de São Francisco, do ocultismo. Você tem noção do que é São Francisco ou não? São Francisco, não conhece, não é, chileno? São Francisco é conhecido como a capital do ocultismo. Ou seja, você tem magia negra, você tem quimbanda de esquerda, você tem sacrifício, mas você eu falo tem tudo. Isso no meu livro. No penúltimo capítulo, chama O Deus do Brasileiro. Eu falo que o brasileiro tem 220 milhões de deuses. Não, mas deixa eu só concluir meu raciocínio. É o rei do sincretismo. Deixa eu só concluir meu raciocínio, porque assim, e está escrito que o povo na Bíblia, está escrito na Bíblia, né, que nós, traduzindo para hoje, antes de melhorar, vai piorar. Antes de Jesus voltar, vai piorar. Sim. Vocês acham, aí é uma pergunta mais para ele, mas vocês explicam depois, tá? Você acha que a gente sofre tanto mesmo por ser um país de cristão,
Sabe, por a gente acreditar em dogmas religiosos, por exemplo, que impedem, por exemplo, a nossa evolução financeira, a nossa evolução moral em algumas coisas. Porque se a gente pega um país de primeiro mundo, por exemplo, Inglaterra, Alemanha, e a gente compara com o Brasil, a gente está anos-luz. E os cientistas políticos, eles falam que o nosso país, ele deixa de crescer muitas vezes por uma questão de religião. Por exemplo, o aborto, por exemplo, que foi sancionado agora e está lá no nosso Código Penal, que a pessoa pode sofrer aborto, ela pode cometer um aborto em 3 ocasiões, em estupro, em anencefalia, ou se a mãe correr risco, ou se a mãe correr risco. E o STF agora sancionou, não pode mais. Olha que loucura que a gente está vivendo. Por quê? Por causa de uma moralidade religiosa. Por causa de uma moralidade religiosa. Que, teoricamente, nós somos laicos, não deveria... Não deveria, exatamente, não deveria. Qual é a percepção de vocês sobre esse assunto? Sobre esse assunto? Vamos lá. O perigo da religiosidade brasileira é isso? Que está impedindo o progresso? Não é só o Brasil, tá? A gente tem outros mais 60 países que Você não são... Parece entender que o cristianismo está impedindo isso, é? As leis morais cristãs, elas impedem, muitas vezes, o país de estar crescendo, entende? Se você pegar países de primeiro mundo, por exemplo, países de primeiro mundo... Finlândia, Suécia... São países que vão... Por quê? Porque eles não colocam nas suas decisões... E Platão vai dizer isso, Platão fala, sou um cristão que estou falando de Platão aqui, tá? Você que domina o assunto, tá, chileno? Mas foi na minha aula de filosofia do direito. Platão fala que um dos piores líderes que se pode ter um governo é um governante que seja um religioso, porque o religioso sempre vai colocar as questões religiosas em primeiro lugar. Mas é por isso que Kant, no século XVIII, eu tenho um capítulo do meu livro que fala sobre isso. Operativo categórico. Deixa eu só, você entendeu o que eu quis dizer ou não? Sim. Ó, a religião tá no povo, tá entregada na gente. O homem é um ser religioso, homo religiosos, né? Nós somos um ser religioso. Ou a religioso, mas isso é minoria. O nominalismo cristão atrapalha, com certeza. O povo que não é cristão de verdade. Isso sim, na questão moral. Por exemplo, nós temos hoje 50 milhões de evangélicos. Se esses 50 milhões de evangélicos fossem realmente cristãos de verdade, parecidos com Cristo, levassem a Bíblia a sério, vivessem o evangelho, o Brasil seria outro. Com certeza, o Brasil seria outro. Nós somos sal e luz, comparado a luz. Se esse sal não está salgando, essa luz não está iluminando, está errado. Então, há muita corrupção entre pastores, entre evangélicos. Isso aí está atrapalhando. Mau testemunho, isso realmente atrapalha. O nominalismo cristão. Perfeito. Né? Como que aconteceu com o Império Romano. O Império Romano resolveu aderir ao cristianismo, aí... Não porque acreditava, era mais... Aderiu. Aderiu para não perder o controle. E aí gerou uma bagunça, uma bagaceira, tudo. Aí surgiram os monges, né? Que foram para se afastar daquela imoralidade. Aí surgiram os monges, os mosteiros, para salvar o cristianismo verdadeiro. Então, isso sim, o nominalismo atrapalha demais. Leis cristãs depende de qual aspecto do cristianismo essa lei está expressando. Se for uma lei que proíbe, que coíbe o mal, isso sempre vai ser bom. Sim. Se for uma lei para promover o bem e coibir o mal, tá ótimo, tá valendo. Agora, qualquer coisa que fuja disso, que não promova o bem, que não coíba o mal, aí isso não deve acontecer, jamais, né? A função do governo é essa, promover o bem, proibir o mal. Basicamente isso. Então, eu faço uma... É engraçado que, assim, agora as pessoas acham que eu vou bater no cristianismo, mas eu acho que é ao contrário, Rodolfo. Agora eu falo como professor de ciências políticas, que eu sou formado em ciências políticas também. Eu acho que é ao contrário. Por que os países subdesenvolvidos, a grande maioria é religiosa? Não porque a religião em si que faz mal. É que, como o país já é subdesenvolvido, as pessoas têm menos estudo, menos preparo, menos recurso intelectual, as más pessoas, e aí Marx chama a religião de ópio do povo, né? Ele fala, a religião é o que impede o pobre de matar o rico, né? Ele é um dos cavaleiros do ateísmo, mas nesse caso eu acho que Marx tem razão. As más pessoas utilizam da religião como instrumento de manipulação ideológica. Então, na verdade, o que elas fazem? Elas usam a religião para manter o povo ferrado, entende? Por que os países ateus, então, os países grandes envolvidos, que não são cristãos, tal, eles conseguem um IDH maior? Porque eles usam a moralidade secular, né? Eles usam aquele negócio, o que a gente vai decidir o que é melhor. Então, por exemplo, um STF, por exemplo, agora, que diz que uma menina de 11 anos que já menstruou foi violentada pelo pai,
tá machucada e não pode abortar, entende? Embora o aborto seja proibido por lei, na verdade não matarás é a lei, né? A lei não matarás, ele também tinha que proibir a legítima defesa, entende? Porque você é formado em direito, você sabe, qualquer homicídio é homicídio, é ilegal. O que existe na Constituição são alguns mecanismos jurídicos que a gente chama de excludentes de ilicitude, né? Então, por exemplo, você vem me matar e eu não tenho saída, a única coisa que eu tenho é te matar para não morrer, não quer dizer que é legal eu te matar, continua sendo ilegal. Só que é excludente de ilicitude, por quê? Porque é a última opção que eu tinha, a única opção que eu tinha. Sua ou de terceiro. Se ou de terceiro. Mas eu tô querendo explicar sobre o excludente de licitude. E, salvo engano, a licitude também, a licitude disso, é numa guerra. Exato. Então, o que eu tô te falando? Então, na verdade, eu vejo os países de terceiro mundo, por que a religião se desenvolve muito? Porque ela é usada como mecanismo de manipulação ideológica. Então, ela não é usada como mecanismo de fé, ela é usada como mecanismo de manipulação ideológica. Mas onde isso acontece no Brasil? Isso para mim acontece em algumas igrejas localizadas. Isso acontece em todos os países igrejas onde isso acontece, cara, isso acontece... Igreja sim, é com a questão mas de Brasil. A grande luta do povo cristão é, de fato, anunciar a vinda de Jesus. Esse é o grande propósito mesmo do cristão. A Suíça se tornou o que foi por causa de uma matriz cristã. Depois ela ficou inteligente e virou até. Ela aderiu à reforma. Ele tá falando que a Suíça é até, você sabe por quê, né? Sabe por quê ou não? Porque lá você pode ter eutanásia, lá você pode circular livremente com drogas. Então é assim, tudo que é a nossa lei cristã. Tudo bem, mas lá na Suíça pode. Tudo que é a nossa lei cristã, embasada nos 10 testamentos, nas 10 leis de Moisés, é o que embasa o nosso direito românico germânico. Eu conheço o seu passado. Eu conheço. Eu sei o que você fez no verão passado. Precisa me convertir. A Suíça prosperou por causa de uma visão protestante até. A reforma protestante, Calvino, Zwingli, ensinaram o quê? O povo. Fazer tudo para a glória de Deus. E foi a primeira faculdade, inclusive. E qual era a base econômica da Suíça na época? O queijo e relógio. Então, eles começaram a trabalhar com qualidade. Começaram a fazer um relógio excelente. Eu estou aqui hoje até hoje, o melhor relógio é o suíço. O melhor chocolate é o suíço. Isso é uma cultura antiga que veio da Reforma Protestante. Eu tô morrendo de fome. São 9 horas da noite. Eu almocei, juro por Davi. É isso. Visão... Davi já foi refutado. Eu queria que você lesse os livros que refutam Davi. Davi é cristão, gente. Eu brinco, mas é o seguinte: eu coloco ele foi teólogo. E Isaac Newton é teólogo também. Sim, escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. Exato. É engraçado porque isso que eu brinco assim. Pastor, muito obrigado, assim, eu sei que o tempo está acabando, né? A gente tem mais 15 minutos. Deixa ele falar um pouquinho também, né? Eu queria agradecer, porque é exatamente isso. Eu falo, eu sou o ateu, que eu não sou o cara que vou vir brigar com questão, muito pelo contrário. Essa troca de ideias eu acho enriquecedora. Pastor, esse atendimento aqui foi de graça, né? Próximo você cobra do chileno, tá? É que a gente não entrou em outras questões, né? A complexidade, Darwin falou assim, se for provado algum órgão no corpo que for de uma complexidade irredutível, a minha teoria tá refutada. E foi provado. O olho é uma complexidade irredutível, ou seja, não tem como nem mais nem menos, é aquilo. Qualquer alteração você fica cego. Então assim no olho, assim nos animais. Não tinha como ter evolução. Não, pastor, não é isso na verdade, porque tem gente que tem 15% da visão, 30% da visão. Não, estou falando no geral, da regra geral, nos animais e no ser humano. E onde é que estão os fósseis? Que o elo perdido não tem. A complexidade irredutível refuta o evolucionismo. Eu já nem sei onde está mais o assunto. Não, então, mas aí eu quero voltar para... Você tá no fóssil, então, tava no olho. Aí eu vou... É que assim... Eu sou muito cético em várias coisas, né? Inclusive, por exemplo, eu gosto muito do Mauro Beglini, mas tem coisa que ele fala também, que como eu não sou perito em línguas mortas, em hebraico, em aramaico, né? O livro dele que ele fala, a Bíblia não é um livro sagrado, ele fala que as traduções estão erradas, ele cita os rabínicos, as escolas, os teólogos do Vaticano e tal, ele chama os caras e tal, mas por outro lado ele fala também, né, que que a Bíblia traduz por Deus, significa seres superiores, e muitas vezes ela se aplica Elohim, que é o plural de El, né? O plural de El, que pros
católicos quer dizer que é a Trindade, que é outra palavra que não existe na Bíblia. Inclusive, quando eu falei com o Paulo Cogo, eu falei, não. E ele falou, não, mas aí tem a palavra Trindade não está na Bíblia, o conceito está na Bíblia. O conceito. Então, que eu também discordo e que também Mauro Biglini vai discordar. Só que ele vai dizer também que existiram seres superiores que não eram Deus, que eram seres que... E aí eu vou te falar, aí eu também não acredito. Elohim ali é um plural majestático. Na verdade, ele significa seres superiores. Que na visão dele. A terra. Não, do hebraico e do aramaico antigo. A tradução de Elohim é o quê? É Deus. Deus, só que deuses, né? Deuses. Só que ali é um deuses, para Deus, é um Deus, digamos, Deus grande, plural majestático. Essa é a visão cristã. Não é ao pé da letra, mas assim, é aí que tá. De novo, como é um idioma morto, a gente vai ter também vários especialistas que vão ter direito de discordar, entende? Então é o que eu falo assim, eu não sou especialista em idioma morto, né? Aliás, em idioma nenhum, o português. Mas isso aí não é necessário para aderir a uma fé cristã. Mas isso é importante. É importante, mas não é essencial. Mas, por exemplo, se eu sou advogado e ele é advogado, a gente pode divergir sobre uma interpretação da lei. Sim. Agora, se ele é advogado e eu não... O que eu acho pouco importa. Eu não estudei, eu não sei, eu não falo. Então é isso que eu estou falando. Ele vai dizer que os seres humanos, há cerca de 100 mil anos, que é o que a ciência hoje aplica mais ou menos aos hominídeos na Terra, quando teve a evolução lóbulo-frontal, ele diz que houve uma intervenção genética de seres de outro planeta, entende? Aí você vai falar, bom, aí você tem que acreditar se acredita ou não. Entende? Quem falou isso? Mauro Biglini. Então, tem outras coisas do Mauro Biglini que você acha legal, que você concorda? Não, então, mas ele é considerado hoje o maior biblista do Velho Testamento vivo, de línguas mortas, tal, tanto que ele foi... mas aí ele escreveu esse livro, a Bíblia não é um livro sagrado. Há controvérsias. Ele vai mostrando as traduções, ele faz seminários, ele chama os tradutores rabínicos, ele chama os tradutores do Vaticano e ele fala, tá aqui, ó, não traduzir por tal. Aí ele pega a Bíblia e tá aqui, Deus. Não traduzir por Deus. Não, então tem coisas, é por isso que eu falo, tem coisas assim como a Bíblia, tem coisas que eu acho válido, inclusive como preceitos legais, e tem coisas que eu acho que não vale, nem moralmente, nem legalmente. Eu queria que você lesse os apologetas cristãos. Os livros dos apologetas. William Lane Craig, um grande apologeta, doutor em filosofia, doutor em teologia. Lee Strobel escreveu uma trilogia contra a defesa da fé, em defesa da graça, em defesa de Cristo. Norman Geisler, Josh McDowell escreveu uma obra volumosa chamada... Grandes filósofos ali também. Pascal defendeu a fé. Eu sei que você leu. Descartes defendeu a fé. O livro dele, O Deus da Filosofia, eu li ele todinho. Não, e o legal é um monte de gente fala pra mim assim, cara, eu fiquei mais cristão depois que eu li seu livro. Eu quero fazer um parênteses aqui. Você é muito humilde, pastor. Você está de frente com um cara, você fala, você catar o livro do cara e falar que você leu, é de uma humildade incrível. Mas é porque, pastor, fala a verdade, eu falo mal de Deus alguma hora. Eu não falo, tem gente que fala, eu não vou ler o livro de um ateu. Eu falo, é o contrário, eu defendo Deus. Ele alista os argumentos... Graças a Deus, Graças a Deus. O chileno alista os argumentos em prol de Deus, do que os filósofos apresentaram, e ele, depois de alistar, ele faz umas refutações a cada um, né, na visão ateísta dele. Não faço refutação nenhuma não, pastor. Ludwig Feuerbach, você colocou lá. Eu não faço refutação de nenhum filósofo, eu coloco que cada filósofo defende. Você dá um pouquinho do seu ponto de vista. E aí depois, não. E aí o que eu faço? Eu só dou minha opinião no último capítulo. Depois, o que eu faço? Eu apresento outra visão, que é a visão ateísta. Isso. Aí então eu tenho o filósofo, eu tenho o Deus de Platão, o Deus da história, do Deus cristão é o maior, que tem mais representantes, porque a gente vive num país cristão. Sim. Eu não refuto nenhum, até porque eu acho que eu não tenho gabarito para refutar esses caras, para falar a verdade. E aí o que acontece? Eu apresento outros filósofos, que esses sim tentam refutar os filósofos cristãos. Mas o que eu faço? Eu dou um ponto de vista, dou outro ponto de vista, e no final eu faço como eu vejo Deus hoje. Deixa ele falar como eu vejo Deus hoje. Não, tô falando do meu livro, que é o que eu tô falando. Eu não refuto ninguém, na verdade. Eu só mostro pontos de vista. É isso. Sim. Eu tava falando dos apologetas cristãos, né? Que eu queria que você lesse, né? Josh McDowell escreveu um livro chamado Evidências que Exigem um Veredito, né? Um livro de mais de 1000 páginas. Um livro muito bom, que abarca todas as perguntas que você poderia imaginar sobre Deus, sobre a Bíblia. É um livro excelente. Então, eu queria que você montasse a sua biblioteca apologética cristã e lesse esses livros.
você reconsiderar a fé cristã. Não, eu gosto, porque eu acho assim, pastor, eu penso assim, por exemplo, eu não deixo ninguém que não leu a Bíblia vir falar mal da Bíblia pra mim. Certo. Tem uma amiga minha que veio falar, não, porque eu falei, peraí, mas você já leu a Bíblia? Ela falou, não, eu falei, então cala a boca. Então, com certeza. Aí ela falou, pô, mas você não acredita? Eu falei, mas eu já li 6 vezes. Então, assim, até pra você refutar, você precisa conhecer. Inclusive, tem um estudo que mostra, eu vi até a palestra daquele pastor Cláudio, aquele é engraçado demais, aquele pastor Cláudio, que ele falou assim, é até triste esse estudo, que o estudo diz que, na maioria, os ateus eles têm mais conhecimento sobre religião e a Bíblia do que os próprios cristãos. Porque o ateu, geralmente, ele é um cara espiritualizado, é um cara que foi buscar tal, ele não achou resposta, mas ele é um cara que se preocupou em buscar. E aí tem um comediante que faz uma piada, que é muito engraçado, o Rodrigo Marques, que ele fala assim, você acredita, é a palavra de Deus, é tudo tá ali, tudo, mas você já leu? Ele fala, não. Aí ele fala, pô, tem cara lendo a Bíblia por minha causa, porque é verdade, não tem lógica isso. Exatamente. Entende? Então, se você quer negar a Bíblia, eu falo, e serve para a direita, para a esquerda também. Se você quer negar o socialismo, você tem que estudar o socialismo. Se você quer negar o liberalismo, a direita, você tem que estudar. Com certeza. Porque para você negar, você tem que conhecer. Sim, olha só, deixa eu ler um pouco do que a galera tá contando aqui. Toda vez que eu prego, eu falo pro cristão, tem que ler a Bíblia. Minha esposa também, tem que ler a Bíblia. Eu só vou mostrar um pensamento do Darlison. Eu vou ler os demais também, mas eu quero ler o último comentário aqui. O Darlison Penafort, ele fala o seguinte: o que eu estou estranhando é que tem 2 cristãos aí que não curam o braço do chileno. Ou seja, você vê. Deixa eu responder ele. Responde aí. E quem disse que o dom de cura é acionado pelo portador do dom? O dom de cura que Deus dá é Deus que manifesta. Ainda que você tenha um dom, nem Cristo curava quando ele queria. Lá fala em Lucas 5,17, o poder de Deus estava sobre ele para o curar. Cristo curou só um paralítico lá no tanque de Betesda. Ali é um hospital a céu aberto. Tanque de Betesda, João 5. Ele foi lá e curou só um pouquinho, porque o pai mandou ele curar só um. Então, nem o dono é assim, o dono funciona automaticamente, quando a meu bel prazer. Sim, mas o que eu quero dizer é que assim, a gente teve o Pablo Marçal. Sim. Você viu o Pablo Marçal com a cadeirante? Sim. Que fanfarrão. Não foi errado. Não foi errado? Não foi. Ele pode não, orar. pastor, peraí, eu sou cristão. Ele foi errado, não. Foi bizarro. Escuta, ele pode orar pelo enfermo. O que não pode é ele criar um show em torno daquilo, forçar a pessoa a levantar. Ele pode orar. Mas você acabou de falar que o dom do enfermo aqui é dado pelo Espírito Não, uma coisa é Santo de a oração. Deus Então, pode responder a oração. Eu posso orar por ele, Deus pode curar ele ou não. Não, tudo bem. Eu vou orar pelo braço chileno também, a gente vai orar. Mas agora o que o rapaz quis dizer aqui é que, por exemplo, tem 2 cristãos aí e não tá curando o braço do chileno. Por quê? Agora eu volto no papo Marçal. O Marçal, ele achou que ele tinha um dom de cura. Sim, não, ali e ele achou que, sei lá, o Espírito de Deus ia descer sobre ele naquele momento e ele ia falar pra mulher levantar. Eu discordo de você. Discordo totalmente. O Marçal, ele acha que é Deus. Não é que ele acha. Ele acha que ele é o próprio Deus. Exatamente. E fez aquele papelão. Sabe o que é ruim aquilo lá? Você não vê, por exemplo. Você não vê, por exemplo, um ateu passar essa vergonha. Sim. Porque ele já é um ateu, ele não vai fazer essas pataquadas. E ele não ele não suja a imagem de Jesus. Porque quem está sendo sujo ali é a imagem de Jesus. As pessoas falam, não acredita, tá vendo aí, ó. O cara esse aqui desse Jesus aí, mano. Cara, eu queria muito adjetivar agora o Pablo Marçal, mas eu não posso. Pessoas como o Pablo Marçal. Fanfarrão, vamos ser leve, fanfarrão. Mas é pessoas como o Pablo Marçal que mancha a instituição da igreja, que mancha a instituição de dons. Sim, querer criar um espetáculo. Quer criar um espetáculo, exatamente. Ainda mais sendo filmado, televisionado, 20 mil pessoas ali naquele ambiente, é algo para se arriscar. Aí a gente pega uma outra pessoa, por exemplo, a Gleice Ferreira, que está nos acompanhando desde o início. É uma seguidora minha, amiga minha. Gente boníssima que tá aqui. Inteligente. Essa você tem que trazer aqui, viu? Quero trazer. Mano, inteligentíssima. Ela é PCD, ela veio de uma história de vida super humilde, assim. Ela acabou de passar na Receita Federal, acabou de passar no BNDES. Ela, tirou a mãe de casa, cuidou da mãe, cuidou da irmã. Ela é uma mulher incrível. Deixa eu ler o que ela escreveu aqui. Entre muitas coisas que ela escreveu aqui, eu tô me divertindo com ela. Ela escreveu assim: se oração resolvesse, eu estava curada já. Mas quem disse que a sua oração... É cada PCD. Não, eu entendo, mas assim, se ela falou que a oração não curou ela, quem diz
que ela não está curando outras pessoas pela forma de vida que ela tem. Porque ela pode ser uma inspiração para um monte de gente. Olha o que você falou, ela passou na Receita Federal. Vocês não sabem que não é um concurso fácil, mesmo para PCD, não tem regalias. A mãe dela... Ela deve, só rapidinho, só concluir meu pensamento em relação a ela. Talvez ela deve ser curada para levantar de uma cadeira de roda, não sei qual que é o que ela tem. Mas só das pessoas estarem olhando para ela e ela não está se vitimizando numa cadeira de roda, mostra que ela tem uma fé ferrada. E as pessoas falam assim, cara, eu não me vitimizo na vida por ser PCD. Inclusive, ela dá palestra sobre isso. E tem pessoas que vão para a igreja, tô todo arrepiado aqui, meu irmão. Tem pessoas que vão para a igreja que goza de boa saúde, goza de toda a integridade física e não faz um terço do que ela tem, não tem uma vírgula da fé que essa menina tem. E eu nem a conheço. Então, ô Gleice, a sua fé tá te levando a lugares que você nem tá ligada. Ela acredita em Deus, ela acredita em energia, não, mas ela não tudo tem bem, uma religião. Deixa eu falar. Deixa eu falar uma coisa, mas a fé dela e a oração dela tá chegando em lugares que ela nem acredita. Porque todas as vezes que ela vai trabalhar e ela passou num concurso brabo, a pessoa vai falar, meu... Se ela passou, por que eu tô aqui me vitimizando? Sim. Você entendeu? Então é isso. Um beijo pra você. Queremos você aqui no podcast Sem Filtro. Vem contar sua história aqui. Chama, porque eu vou te falar. Pra você ter uma ideia. Ela tá falando em relação. Pô, você deixou pra eu dar esse discurso inteiro, Gleice, pra você falar que tava falando do Marçal. Ela tava falando do Marçal. Pronto, o Marçal. A mãe dela não tinha condições de estudo, não tinha dinheiro. A mãe aqui? dela ia na papelaria, olhava os livros e desenhava os livros de caligrafia para ensinar ela e a irmã a estudar em casa. Ela tem uma história de vida assim sensacional. Você, olha, inclusive ela quer montar um podcast também, e você não perde em trazer ela aqui, que ela é realmente incrível, cara. A história de vida dela é impressionante. Deixa eu ler uma aqui que eu não li aqui. O Bruno Verso tá com a gente também desde o começo. Muito obrigado, Bruno, pela sua audiência. Faz um malabarismo aí, pastor. Na hora de fazer um malabarismo aí. Cura a mão do chileno. Me ajuda que eu descobri. Só uma pergunta. Bruno. Na igreja tá cheia de pessoas que foram curadas já por Deus. Sim, claro. Deus respondeu orações. E esses testemunhos têm que ser acolhidos, validados, respeitados. Pessoas que estavam realmente doentes, e doenças graves até, né? Pessoas que estavam com cadeira de roda, eram cegas, e foram curadas. E não foi do nada, não tem como ser do nada. Claro. O que faz com esses testemunhos, Nobre? Não vamos falar, não. Vai ficar pra próxima, porque faltam 2 minutos pra gente fechar aqui. Eu queria ler todos os comentários, mas eu vou deixar meu amigo... O chileno vai voltar mais vezes. Você volta em fevereiro, né? Você falou em janeiro? Janeiro, fevereiro. Me dá um toque aqui, tá? Pode fazer assim uma parte 2, né? O chileno volta antes. A gente não falou do problema do mal. A gente não falou das profecias bíblicas que se cumpriram na história e estão se cumprindo. Vamos fazer uma parte 2, você que tem que ser agora 9 horas. Vamos. O chileno volta antes, o chileno volta em fevereiro com os filhos dele, só pra falar do livro, a gente vai se divertir aqui com aquelas crianças. Eu escrevi um livro chamado Desconstruindo o Ateísmo. Você escreveu o livro? Tá esgotado já. E não trouxe nenhuma pra nós? Nenhuma nada pra nós aqui? Eu lancei. Eu lancei esse livro. Isso aí, pastor. Eu lancei esse livro em 2019, tá esgotado desde 2020. Tô relançando agora em 2025. Fevereiro, março sai. E eu trago pra vocês aqui. Mas é um assunto que eu gosto muito de estudar, ateísmo, né? Os argumentos pró e contras, eu gosto mais. E sobre esse debate aqui, eu preparei um PDF de 26 páginas, só de argumentos aqui sobre o assunto. Você só leu 2, meu chileno falou mais. Eu não falei quase nada. É que dessa vez eu tinha que falar. E você falou eu fiquei mais quieto hoje. Bate aí. Argumento é teu aqui de sobra. Eu comecei com você nas argumentações, mas agora eu vou terminar com o pastor deixando as suas considerações finais. Já quero te agradecer aqui de antemão. Prazer estar aqui. Muito boa conversa, não foi debate, foi só uma conversa muito agradável, né, com o chileno aqui. E é uma pessoa que está em busca da verdade, né? Assim é o filósofo, né? E também na vida pessoal dele, né? Busca da verdade. Mas a Cristo é a verdade, né? Cristo é a verdade. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. E eu vou começar a orar pelo chileno para Deus tocar no coração dele aí, né? Eu tô orando aqui. O Rodolfo tá deitando, parece ter... É que o Rodolfo tem pecados ocultos. Todos nós temos pecados ocultos, Privilégio. Quero voltar aqui para... pensamentos são os piores. Quero continuar. Todo mundo, às vezes, quero continuar essa conversa com ele aqui, falando de outros assuntos, né? O problema do mal. Sim, claro. A questão aqui das profecias bíblicas. Enfim, da bibliologia. Tem muita coisa para falar aí. Né? Mas se você falar baixinho assim, ele vai te engolir. Você tem que falar alto e põe essa voz pra fora aí. Tá bom. Pastor, redes sociais, como é que tá lá?
@Christian Benigno no Instagram. Já colocou aí. Isso, estamos aí produzindo teologia para a glória de Deus. Você é do Maranhão. Maranhão, mas moro lá em Balneário Camboriú. Moro em Santa Catarina, ali em Qual que é a Camboriú. igreja lá? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Tá lá na O Assembleia lugar que de tem Deus. mais milionários no Brasil. É o Balneário Camboriú, não. Balneário Camboriú. Diz o chileno que tem 2 apartamentos lá. Quem sou eu? Meu amigo Marco Chileno, muito obrigado por você ter vindo aqui, cara. Vou deixar você nas suas considerações finais. Cara, eu só queria agradecer, pastor. Muito obrigado pelo respeito. Assim, eu venho com o maior prazer quando o Rodolfo me chama. Primeiro porque ele é um amigo pessoal meu. O pessoal percebe a intimidade que a gente tem, né? Sim. Eu tenho um carinho, um amor muito grande por ele aí. A gente já passou por muita coisa junto, até situações aí de quase morte de verdade. Muita coisa junto. Deus nos livrou dessa daí, olha, Deus ou Darwin, ou energia, seja o que for, mas que livraram a gente, livraram, viu? E eu sei que sempre vai ser uma conversa respeitosa. Eu falo, eu não debato, eu não brigo, eu nunca cometo aquele debate ad hominem, né? Eu nunca vou fazer isso. Honra, né? Parabéns. Eu acredito de verdade que é sempre enriquecedor para os dois lados. Isso assim, seja, por exemplo, eu não vim aqui para querer vencer um debate, para te tirar da fé, né? E dificilmente mas também não falo que é impossível, porque eu já criei em Deus, já criei em outras formas, já fui um ateu mais radical. Hoje eu já me permito considerar algumas coisas, eu não sei o dia de amanhã, porque eu não me fecho nos meus paradigmas. Muito bem. Né? Então eu queria agradecer todo esse carinho, consideração, inclusive o senhor já ter lido meu livro. Você vê como o senhor se preparou, o respeito pela minha pessoa, a forma que o senhor se preparou para vir, assistiu outros debates meus e tal. Então eu agradeço, né? Agradeço o Rodolfo, agradeço o Kiko, que é explorado pelo Rodolfo, né? Trabalhista, pode procurar. Meu Deus do céu, viu, velho? Todo mundo que participou aí e assistiu, muito obrigado, de verdade. Povo lindo da internet, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pelo carinho, pela audiência. Sigam nas redes sociais, @Rodolfo Maris, me segue lá no Instagram. Eu boto uma papo com a galera no direct, velho. Pode ter certeza disso, tá? Segue o nosso podcast aqui também. Se você chegou aqui e não é um inscrito, por favor, se inscreva. Eu nem vou cobrar a galera que não deu like, porque às vezes eu tô assistindo um vídeo e eu também não dou like. Eu sou desses vagabundos também. Eu dou like. Eu preciso fazer isso, cara. Então, por favorzinho, multiplica essa live, tá bom? Multiplica, porque foi muito legal, foi muito respeitoso. Eu espero que vocês tenham se divertido nesse bate-papo, que com certeza vai ter a parte 2. Janeiro estaremos aí com os dois de novo, tá? Semana que vem, estamos de volta. Um beijo e até a próxima. Tchau.